Oi, gente! Fala com a gente! Estamos começando mais um episódio. Primeiramente, a gente queria agradecer por todo mundo que assistiu. A gente ficou de fato surpreso, né, com a quantidade de visualização. A gente não esperava, muito surpresos, muito felizes, né, com os amigos, Sim. com as pessoas, né, que vieram prestigiar esse trabalho que a gente está iniciando. Então, Que mandavam fotos pra gente assistir. Exatamente. Ficamos agradecidos demais a Deus. E hoje, Temos um convidado. convidado, gente. Olha que Nosso maravilha. Primeiro convidado. Ele, Quem Renato que é? Esquive. Quem que é? Quem que é, era Delmar? o Fala, assistente? Delmar. É que o nome dele é Renato César, né? Eu gosto muito de chamar as pessoas que têm nome composto pelo nome composto, não é porque a mãe não botou à toa. Então, é o senhor Renato César Esquive. Cara, eu tava até contente. Juro que eu tava feliz, mas eu vou te bloquear de novo no Instagram. Ah lá. Cara, que alegria, de verdade, de ser o primeiro convidado de vocês aqui, participar desse podcast, do projeto de vocês. Eu fico feliz de verdade, gente. Obrigado aí. E eu tô com medo. Você tava lembrando que agora, enquanto você tava falando, Ah. que no dia que a gente começou a falar lá na praça de fazer um podcast, a gente Você tava te encontrou. Você estava sentado com a gente lá. Foi no ano passado, no fim do ano, que tava tendo Fernatal na praça. Nossa! Lembra que a gente sentou Na mesa, aquele dia, a gente começou a conversar lá fora da igreja de ter um projeto depois da missa. Ah, vamos fazer um projeto de fazer um podcast, a gente falou pra você. Você falou, nossa, super legal, me chama que eu vou. Eu não lembrava Aí, disso, cara. No dia que a gente conversou de fazer o pod, a gente sentou com você na mesa Sim, isso e é. você falou, me chama que eu vou. Não, eu não lembro, então eu não sei hoje, né? Mas, cara, que bacana, é verdade, eu lembro desse episódio, sim. Bacana. E a gente fica meio nervoso que tá gravando, né? Eu tava conversando aqui, de boa. Normal. Dando risada, piada. Olha que falou assim, ó, tá gravando? Tipo, oi? Tá Não, e além disso, o Renato, além de ser o primeiro convidado, agora essa semana a gente tem caneca, gente. A gente tem caneca. bom. Tá linda, linda, linda. Já acabei de água. Então, a gente vai começar tomando água, depois a gente toma coca, tá? É coca, tá, gente? Não tem nada demais, não. É coca. Eu não bebo nada de água, então... Então vamos lá, Renato. Se apresente. Renato. Bom, vamos lá, começando, meu nome, Renato César Esquive, como o Delmar falou. Eu tenho 30 anos, sou cirurgião dentista, tenho um passado na música também que me orgulho muito, né? Teve um ponto muito forte a música na minha vida, tem até hoje. Atualmente eu moro em Chapadão do Sul, minha clínica é lá. Atendo aqui em Fernandópolis também na Sorria e eu estou como responsável técnico num projeto social que deve começar o atendimento à população de Fernandópolis ainda no final desse ano. Ai, que legal. Legal, Não sabia sim. desse projeto. Tá em off, a gente está organizando aí. Soltou só agora. É verdade. Vem esperando. Mas eu já poderia soltar, já podia. Então tá. Ai, que legal. Primeira mão, né? Emocionada. Em resumo, eu sou isso. Eu não sou uma pessoa muito interessante assim, não. Eu sou um cara mais fechado, mais reservado. Não bebo, não faço nada de errado, Meu então... pai já falou que é músico, já falou que é cirurgião dentista, trabalha em duas cidades, é um amigo sem graça. Não! Vamos se valorizar. Sim. Daqui a pouco já tem psicólogo me ligando, velho. Eu sou outra Amigo, coisa. não tá paradinha? Ok. Não dá uma resumida? Gente. Sobre família, vamos começar com a base, né? Você é uma pessoa de família, filho único, tem irmãos, como que é? Tenho uma irmã, né? Uma irmã mais nova, que inclusive já me fez ser tio agora, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, que é na semana seguinte à gravação, eu já vou ter sido tio, cara. O catarrentinho já vai ter nascido. Ai, que horror! Ah, legal, né? Ela é mais nova, ela tem 25, também está em Chapadão do Sul, né? Ela é pedagoga, trabalha numa escola particular lá em Chapadão. Minha mãe foi conosco também lá para Chapadão, minha mãe, meu padrasto. E, cara, família, assim, esse tema é algo muito forte na minha vida, né? Sim. E eu me considero uma pessoa extremamente família. E acho que, enfim, a base, né? Aquilo que sustenta, que me faz ser quem eu sou é minha família. Vó, tio, mãe, pai, enfim. Mas você falou agora de Chapadão, né? Que a sua irmã tá pra Chapadão. Ela era daqui também. Sim. Vocês foram pra lá, quem teve a ideia de ir pra lá? Olha que loucura. Em 2019 eu estava me formando já, estava no final da faculdade. Você fez aqui? Aqui em Fernandópolis, né? A graduação foi aqui, a expedição de cirurgia foi em Santa Fé, a harmonização em Ribeirão e implante em Rio Preto, enfim. Em 2019,
eu fui para Chapadão convidado para tocar no retiro da igreja, na Vera Casagrande. Ela foi lá, não tinha baterista, aí o coordenador da Diocese de Três Lagoas ligou para o coordenador daqui e me indicaram. Falei, vamos embora. Cara, quem não foi ainda em Chapadão, é uma cidade assim, que no centro da cidade é uma cidade pequena, mas no centro, em torno da igreja, são casas enormes. 3, 4 lotes atravessando o quarteirão. E o pessoal me levou para conhecer essa realidade. Então, encheu meu olho e falei, meu Deus, aqui tem grana. E eu já comecei a bolar a possibilidade, porque eu estava terminando a faculdade, já estava praticamente comprado tudo da minha clínica, e eu ia montar na clínica. Até então não tinha pandemia, né? E beleza, eu falei isso para minha mãe e tal, minha mãe falou, olha, vai onde você quiser e tal. Só que aí eu formei e começou a pandemia, 2020. Nossa. Foi assim, direto. Aí um grande amigo mesmo aqui da Sorri, o João Ricardo, falou, cara, abra as portas aqui, você vem atendendo, nem cobra aluguel, né? A gente pega a porcentagem em cima do lucro. Falei, beleza, fiquei quieto aqui. E meio que eu deixei Chapadão quieto, esquecido. Só que minha mãe tinha isso na cabeça, a minha irmã também. E quando ela se formou, ela falou, mãe, lembra daquela cidade do Renato? Eu vou soltar uns currículos lá. Não foi uma semana. Ela soltou o currículo, na semana seguinte chamaram ela. Aí já é 2021, né? Falou assim, ó, minha mãe, Renato, tô indo com a Jéssica, se você quiser a gente vai lá e monta tua clínica. Não tem nada me segurando aqui, minha mãe já ia, falei, vambora. E aí montou a clínica, minha irmã tá lá, e ela já fez a vidinha dela já. Até uma das perguntas da caixinha, da Letícia, ela pergunta, né, o porquê que você decidiu abrir um consultório lá, né, e qual que é a opinião que você daria para quem quer fazer isso também, quer se mudar. Quer ir para outro estado, Pra outro estado. lá, principalmente. Porque tem um benefício, né, mas tem o ônus também, né. E qual o conselho que você daria? Eu vou falar específico de Chapadão do Sul, que é a única experiência que eu tenho, assim. Uma cidade maravilhosa. O clima, muito mais fresco do que aqui, o pessoal pensa que é mais quente. Então, Eu acho que é tão tranquilo. Confia. Cara, para se viver é uma delícia. Tanto que em casa eu nem estou em ar-condicionado ainda. Na clínica, óbvio, tentei, enfim. Só que as pessoas, os munícipes ali, são extremamente fechados. Então, para criar amizade, eu já sou uma pessoa mais na minha, comecei a criar amizade agora. E olha que eu toco na igreja, vou no grupo de oração, só as velhinhas do grupo que é mais próximo, né? Mas que nem eu, que sou um cara que eu não bebo, eu praticamente não saio. Cara, criar amizade é extremamente difícil. A população te procurar, você de fora, então criar essa confiança em você demora um pouco. Eu não sei se em todos os lugares, mas lá demorou. Abriu em 2021, eu realmente consigo respirar um pouco melhor esse ano. Então, uma cidade bacana, conheça, mas já vai com esse pensamento aí, conhecendo, ciente do que é a população dali. E uma curiosidade que eu tenho é por que você resolveu sair da música? Porque assim, desde que eu te conheço, né, a gente se conhece desde... Nossa, ensino médio. Eu ia falar. Desde, vamos pôr em anos, mas assim, desde o ensino médio. E era sempre na carreira de música, né, que a gente conversava e que eu te conhecia. E por que você resolveu mudar para odonto, assim? Foi assim, desde aquela época, como eu sempre sou apaixonado pela música até hoje, só que eu venho de uma vivência erudita, da orquestra aqui da cidade. Uhum. Eu sou assim, eu ouço ópera no meu carro, eu ouço rock também e tal, só que eu tenho esse ouvido, eu tenho esse berço. Passei em Tatuí 2 vezes, eu não pude ir para lá porque financeiramente era inviável. Mas enfim. E para você viver na música, na nossa região, é sertanejo. Visto que eu sou percussionista erudito, depois que veio a flauta, mas enfim, eu toco muito bateria. Ou eu tinha que viver de sertanejo, coisa que eu não gosto, não me atrai. O público que ouve, os lugares que eu toco, eu não estou falando mal, mas enfim, não é para mim. Não é onde você se encaixa. Não dá. Então eu comecei a perder um pouco esse encanto pela música. Cara, em casa eu tenho bateria, eu tenho piano, eu tenho violão, eu tenho as flautas. A música nunca vai me deixar, a não ser que aconteça alguma coisa, mas dentro de mim sempre eu vou respirar a música, eu vou estar transmitindo música, mas não dá para eu ganhar dinheiro com isso. Bom, isso eu falo porque a pessoa que estava tocando comigo era o Guilherme, o Gui. O Gui. Sim. O Gui assiste a gente. Gui, saudade de novo, irmão. O Gui assiste a gente. Precisa fazer uma tocada de novo. O Gui assiste. Ele vai saber desse episódio. Nós fomos tocar, já fechou, o Esbarco, lembra? Nossa. Cara, fui tocar carro.
Carro é com as mãos, irmão. É madeira. E eu não tenho a pegada suave, a pegada é mais pesada. Nós tocamos, acho que das 8 até a meia-noite, 1 hora da manhã, pra ganhar R$50. Não tinha mão na hora que foi embora. Eu não sentia mais nada. Então, assim, financeiramente era inviável. E a Odonto, ela veio na minha vida muito depois. Porque eu fui para São José do Rio Preto, fiquei alguns meses lá. Eu queria conhecer algumas coisas, queria sair de casa, queria sair da barra da saia da mãe. E apareceu a oportunidade de eu trabalhar na faculdade. Então você trabalhava na faculdade, tinha seu salário, e você tinha a opção de qualquer curso, exceto medicina, pelo óbvio motivo de que como você ia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Né? Ok. De todos os cursos que eles poderiam me oferecer, o único que chamava minha atenção ou era direito, ou era o outro. Cara, direito, eu ia ser um cara tão briguento. Né, Nath? Achei melhor não. Aí, na hora que eu entrei meio que assim, até minha família, porque, pra quem não sabe, eu tenho um pavor de agulha, de passar mal. Tipo assim, eu vou tirar. Como assim? Beleza? Vamos lá. Eu vou tomar essa agora. Quando eu vou tirar meu sangue, eu vou fazer uma vacina, alguma coisa assim, cara, eu tenho que sentar. Em você. Em mim. Tem que se preparar, Não, psicológico. minha pressão vai cair. Eu já deixo a pessoa avisada, minha pressão vai cair, eu vou ficar meio com suor. É normal, eu tenho medo, por favor. Só que, na outra pessoa, é Você não tem problema. Nenhum. Então assim, até minha família, por conta desse meu pavor, ficou meio assim, vamos ver que o Renato vai virar, mas não vai dar nada não. Ixi. Cara, a primeira prova de anatomia, me apaixonei. Bagaçou. Nossa! Assim, não era 10, porque anatomia ninguém tira 10. Mas eu me apaixonei, cara. Você entender o corpo, você entender como que é, por que chegou aquela situação, como poder corrigir aquela falha. Nossa, aí eu me mergulhei mesmo. Ô Renato, mais uma dúvida que eu tenho assim. Primeiro eu tô feliz porque o clã dos bateristas hoje tem mais um. Estamos aqui, né? Eu e Renato. Mas assim, eu lembro de ter uma época que você fez biologia, cara. Como eu assim? lembro de você ter uma época que você fez biologia. Porque assim, eu lembro quando você foi pro odonto, mas antes de chegar na odonto teve essa história tatuí, mas eu lembro de você ter biologia. Na época que eu tava na faculdade, você também tava na biologia. Falei, gente, aí o Renato saiu, foi pro odonto. Eu não sei se uma época a tecnologia também quase foi na tua cabeça, de ser de sistemas, eu acho que eu lembro disso. Minha memória tá boa. Tá melhor que a minha. Cara, os sistemas eu até falei, porque ó, eu me conheço, então eu imaginei que aos 17 anos que havia o ensino médio, todo mundo, a família assim, incentivando, não, já vai direto pra faculdade. Com alguns 22, 23 anos, tá formado, eu falei, beleza. Cara, a área da saúde eu tinha bloqueado na minha vida. Então, enfermagem, eu nada. A única coisa que é legal, não é da área exatas, e também eu curto, vai ser biologia, exatas, jamais. Aí eu tentei biologia, cara, mas assim, toda a parte humana, putz, bagaçada. Aí chegava na parte das plantinhas, ou um trem chato, com todo respeito, aí, com todo carinho pelos biólogos, mas pra mim não dá. Fluema, xilema, briófita, pteridófita. Mas você fez quanto semestre? Fiz 4 semestres. Ah, você foi fudendo, então. Fui, agora eu cansei e falei, não, desiste desse trem, não dá não. Ô Renato, aproveitando que você falou de biologia, né, e falou também sobre música, porque minha irmã é da parte de biologia, né, minha irmã é professora e tal, ela fez uma pergunta boa na caixinha, cara. Ela quer que você... Eu ia falar. eu vou deixar pra que a Brás fala, porque é muito Não, boa pode essa pergunta. falar. Então, mas assim, de onde veio o apelido gangrena, né, pra galera, assim, pra você... Qual a história por trás do apelido gangrena? Rapaz, começou. A Stephanie mandou essa perguntinha. Vai pro céu sim, Stephanie, confia. Cara, antigamente eu imaginava que era psoríase, mas não, depois me consultando eu tenho desidrose. Que pra quem não sabe, é desencadeado por estresse, ansiedade. Eu quase não sou estressado. Isso é desde a pré-adolescente. E um dia eu cheguei com a mão... Desde o ensino médio. Assim, já tinha. Um dia eu cheguei na banda, assim, cara, na orquestra, e tinha um cara lá que era o Tedão. Nossa, faz muito tempo que eu não ouço falar dele, enfim. Saudades, Tedão. Tava o maestro Fernando, o Tedão, assim, que era um cara que zoava até a sombra. Eu cheguei meio cabisbaixo, aquela mão toda machucada, assim. Aí o Fernando, Renato, o que aconteceu aí? Cara, eu não sei, esse negócio não sai, não melhora, já passei álcool, que minha avó falou, joguei arnica, já joguei até permanganato de potássio e tal. Não resolve. Aí esse Tedão olhou, pô, isso aí é gangrena, cara. Pô, tua mão vai cair, vai apodrecer, cara. Você vai perder essa mão. Aí você imagina, um moleque de 12 anos, comecei a chorar, eu vou morrer, eu vou perder a mão. E aí veio essa zona toda que e ficou gangrena. E nunca mais saiu, já me formei, eu sou quase um senhor, cara. 30 anos.
Para avacalha, não. Não, pior que as pessoas te chamam de senhor. O senhor gostaria de algo Mas eu tenho pra mim que é respeito. Eu já tenho pra mim que é os pés de galinha. Não, respeito. Não. Respeito pelo lugar que você tá ali. Não, o tia dói mais que a senhora. Ah, é verdade. O tio. O tia dói. Nossa, o tio do EJ, né? O tio dói, porque daí o tio geralmente vem de um marmanjo. Não é de uma criança. Putz, é verdade. O tio vem de um marmanjo de 16 anos. Eu já Fala, me tive com a tia, então já não me dói mais. Cara, depois desse podcast, eu acho que eu preciso de terapia. O que eu gosto é que assim, né? A gente tá no nosso clã dos mais de 30, né? Os mais de 30 aqui, só a galera do 92 pra trás. Não, o Renato tá me zoando, tem 31, mas daqui a pouco você vai chegar também, né? Novembro, querida. Então, é mesmo ano aí. Ai, gente, eu tô uma década na frente de vocês, pelo amor de Deus. Mas é que os 30, ele dá uma crise existencial. Nossa! Aos 40, Ele dá uma aos crise 50, existencial. né? Ele dá uma crise existencial porque você fica tipo assim, eu não sou velha. Eu não sou A Sandy, ela citando Sandy. Mas é real. Ela ama a Sandy. É real. Por isso ele fica, eu também não sou jovem. Aí acho que entra em nós dois isso. Eu não sou velho, eu não sou tão jovem, eu não tô casado, eu não tenho minha casa. E não vou ter filho. Cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô existindo? Eu fico assim também, eu falo. As mulheres são cobradas, não vai ter filho? Não, e eu fico tipo Você não assim. vai casar? Vai ter Aí, filho? tipo assim, porque eu fico pensando assim no mundo, Natália, se você ter filho, você tem que ir. Minha filha já tem 31 anos, eu falo, gente. É. Porque eu começo a fazer Eu tenho nem namorado, nem projeto disso, como é que eu vou fazer um filho? Como é que eu vou ter. Não tem como. E aí você se sente correndo contra o tempo? Mas correndo contra por quê? Eu vejo assim, a história dos meus pais. Cara, com 25 anos, 27 anos, o meu pai já era meu pai. Então já era casado, já tinha o seu filho, já tinha os empregos ali e tal. E eu sou o quê? Eu ainda sou só o filho. E o pior, eu fiquei pra tio. A minha irmã é mais nova. Ainda bem que a minha irmã tem base parada, é igual eu. A gente tá na mesma, assim. Porque também é triste. Ô Renato, baseado nisso, cara, vocês falando sobre questões existenciais, tem uma pergunta boa, né? Pra perguntar de questão existencial pro Renato, né? Ah, tá aí na caixinha. Não. A Michelle perguntou. Misericórdia. A Michelle perguntou o que você diria pro Renato de 10 anos atrás. Nossa, cara, que pesado. 10 anos atrás? Ela me perguntou, eu fiquei. Cara, 10 anos atrás. De 20, vai. Vamos lá. Teus erros vão sim ser o resultado, o produto do teu futuro. Não tenha medo de errar. Não se engane. E não esconde nada nem de você mesmo. Eu tive muito disso. De me segurar, de esconder as coisas de mim mesmo. De, sabe, deixar tudo oculto e tal. Deixar pra lá pra ver se o problema some. Não. Cara, enfrenta. Vai de cara mesmo. Vai quebrar a cara, vai se machucar, vai se estrepar, mas vai com fé, só vai. E confia nas pessoas que você está do teu lado, que normalmente a maioria das pessoas que viveu do teu lado ali nos 20, 21 anos eram pessoas confiáveis. Graças a Deus. É verdade, se for parar pra pensar, eu também tenho muitas pessoas confiáveis que eu convivi nos meus 20 e poucos anos. Raríssima das pessoas dos meus 20 e poucos anos que, olhando para trás, eu falo assim, não andaria com essa pessoa. Raríssimas, 3 pessoas só. Eu também, se for parar pra pensar, eu também. Eu não fui aquela pessoa de andar com, sabe, vários companheiros igual as mães, as vós falam. Agora, hoje eu já não sei. Ele falou e olhou pra mim, você percebeu? Brincadeira. Ele falou e olhou pra mim, eu senti uma alfinetada, eu senti. Ô Renato, você é muito religioso, né? Somos todos, graças a Deus. Mas você tem um grupo, né, do qual você participa, o Dom Bosco, e você fez parte da fundação desse grupo. Foi, cara, a fundação. E aí, assim, conta um pouquinho pra gente. E aproveitando já, você entrando nesse assunto, o Ney, conhece o Ney? Mandou uma perguntinha. Que era pra você falar sobre esse início, né, que não foi fácil. E também pra você contar uma história sobre a Lagoa Santa. Meu Deus, Lagoa Santa, cara. Vamos começar então. O Dom Bosco, ele começou a partir de uma data que nós fizemos um louvor, assim, uma entrega, uma intenção à Dudinha, a filha do Misão, que ela ia passar por um procedimento cirúrgico. E era muito arriscado. Misão é um missionário. Misão é um missionário. Quem não conhece, aí tem uma história muito bacana.
E era uma cirurgia muito extensa na coluna, muito arriscada, risco de morte mesmo. E cara, eu juntei alguns amigos, eu, Joninho, João Gabriel, Pipoca, a Carolina, eu juntei uma galera assim e falei, meu, vamos fazer um momento de adoração, porque a cirurgia já é amanhã cedo. Ah, beleza, vamos aonde, cara? Vamos ali no pé de Nossa Senhora, na Praça da Aparecida. Beleza, que horas? Ó, 11 horas, todo mundo já saiu da faculdade, a gente para lá, todo mundo fazia faculdade nessa época. Beleza, rapaz, caiu um toró, vocês não tá ligados, vocês não têm noção. Choveu que era pra chover acho que uma semana inteira naquele dia. Aí o Joninha mandou uma mensagem pro Rei, não vai rolar, ninguém vai lá, nem eu vou lá. Beleza, Joninha, o que a gente faz? Cancela? Ó, eu tenho a chave, a minha mãe tem a chave, né, o Joninha falando, da igreja Santo Expedito. Ela estava em construção ainda. Estava toda erguida, rebocada por dentro. Eu acho que a única coisa que tinha seladora na parede era o Santíssimo. Eu falei, cara, se puder, vamos embora. Ah, o padre autorizou, o padre Rodolfo. Beleza. Nós fomos, então, à Capela do Santíssimo, porque no primeiro momento, a hora que eu soltei nos grupos, soltei no EJOC, soltei em alguns outros grupos, era uma previsão, assim, de umas 100 pessoas. Choveu, falei, cara, ninguém vem. E realmente, foi o nosso grupinho. E a gente ficou uma hora ali em adoração, uma oração profunda mesmo. Gravamos o vídeo, mandamos para o Misão. A cirurgia estava planejada para 6 horas de cirurgia. Foi 3. Ai, Não, eu arrepio quando eu lembro também. Foi 3 horas de cirurgia. Misão depois mandando assim e tal. Ele mandei de madrugada, meia-noite esse vídeo, só foi carregado o celular dele. Hora que a Arudinha entrou na cirurgia. Nossa. Eles estavam, ele e a Lua, então a esposa dele, eles estavam na capela, foi a hora que vibrou o celular, a hora que viu a nossa mensagem. Ele conta isso no testemunho e tal, agora quem arrepiou fui eu. E, enfim, desde então, juntou no meu coração, no João Gabriel e tal, pô, vamos fazer isso toda semana? Aonde? Vamos lá em casa. Morava na chácara, João Gabriel no violão, eu no carrão, os meninos, cara, a gente começava um churrasquinho, dava meia-noite, já tinha todo mundo comido, ninguém bebia, ninguém levava bebida, nada. Eu pego o violão lá, vamos. Começava a adoração 11 horas, meia-noite, acabava 3 da manhã. Ninguém via relógio, ninguém via passar tempo. Nossa, foi fantástico. E aí foi gerando assim uma rotina semanal nossa. E aí chegou o padre e a gente pediu para o padre, ó, tem condições de nós participarmos, fazermos um grupo aqui na igreja, que aí consegue, né, outras pessoas virem também. Não pode e tal. E deu início então a um grupo que não era renovação e não era pastoral. Era um grupo de reza. Sim. De jovens ali, né? Um grupo de reza musical. Praticamente, porque todo mundo era músico. E beleza. Foi, até que a gente falou, olha, a gente precisa de uma base. Nós precisamos seguir alguma coisa, porque em algum momento o eu vai falar tão grande que eu vou fazer alguma besteira aqui na frente. E quando você está pregando, quando você está passando a palavra, cara, as pessoas pegam aquilo com uma verdade absoluta. Sim. Então a responsabilidade é muito grande. E aí houve alguns problemas, tal, umas pessoas nesse momento se distanciaram, depois voltaram, enfim. E aí nós fomos para a Renovação Carismática. Hoje nós somos um grupo da Renovação Carismática Católica, o único grupo da Diocese que se reúne às 11 horas da noite. Então, aí foi a origem, né, e o grupo até hoje. E da Lagoa Santa, rapaz. A Lagoa Santa foi assim. Eu tinha acabado de largar da minha segunda namorada, não vou falar o nome dela. Eu acho melhor não. Acho melhor deixar quieto. Era de Jales. Nós vamos procurar depois no Instagram. É amiga minha. Os próximos sabem quem é. Minha segunda namorada foi essa menina e a gente ficou um bom tempo, né? Nossa, cara, era final de ano, acho que era setembro, agosto, algo assim. Cara, eu tava acabado, tava destruído. Fomos eu, Caio, o Ney, Joninha, que nessa época era seminarista, a Carol, o Vitor, que estudou comigo, o Padre William, e foi mais uma pessoa que eu não lembro agora. Nós fomos fazer um momento ali em Valentim Gentil, no Novo Sinai. Fizemos um momento lá, que quem conhece, pesquisa, é uma clínica de reabilitação fantástica, assim, maravilhosa. A gente sempre teve um momento lá e agora que eu não estou indo mais, mas enfim. Saímos de lá, vamos comer pastel. Estamos lá comendo pastel, cara, acho que era feriado, uma coisa assim. O que você vai fazer amanhã? Ah, nada, tô de boa em casa. Não gostei nada. Eu fui na Lagoa Santa. 11 horas da noite, mais ou menos, 11 horas da noite.
Cara, eu nunca fui, não. Ah, mas são as melhores coisas em cima da hora. O padre, o William, pegou o celular aqui. Ó, tem uma pousada lá, ó. Pousada do Conrado. Tem um quarto aqui que cabe 8 pessoas. Eu topo. Aí, padre, eu tô dentro. O cara falou, irmão, eu só preciso ir em Japorã buscar roupa. Falei, filho, vambora. Foi todo mundo dormir na minha casa. Ah, dormiram ou na minha casa ou na casa da Carol. Chegou assim, 5 horas da manhã, todo mundo acordou, ninguém tomou café, não fez nada. Fomos pra Jales, tomamos café ali, Lagoa Santa. Cara, ninguém sabia, ninguém era tão amigo assim. Mas o Caio tava largado há um mês atrás. Eu largado uns dias atrás. E o Ney, que ia noivar, tinha acabado de largar. Ah, isso foi pra sofrência então, né? Ninguém sabia. A gente só foi saber disso umas 2 semanas depois que a gente se reuniu de novo. E foi fantástico, cara. A gente se brincou, pegamos um violão, a gente fez serenata, a gente tocou na pizzaria. Cara, foi a viagem assim da nossa vida. Uniu cada vez mais a gente ali, começou a nossa amizade e precisamos fazer outra, inclusive, né? Agora está casado. Vai. Vai com a esposa. Não, só os meninos. Só os meninos. É o retiro, Anne. Ai, meu Deus, coitada. Não confia não. Cara, não teve besteira, não teve nada, ninguém bebia. Cara, foi assim. Um encontro de amigos. Não, foi pra gente chutar o balde mesmo, assim, de deixar o passado e vamos aqui, um ajuda o outro, um vai quebrar com o outro levantando aqui, vamos embora. Foi lindo. Mas a gente fez uma viagem muito boa também. Ixi. A gente fez uma viagem pra Goiás. Rio Olha. Verde. Ah, o Oli chega bem. Não, pera aí, vocês têm Verde. que ver até que ponto dessa viagem vocês podem contar. Eu não posso contar qualquer coisa. Eu acho que eu também. Eu vou escutar. Eu não estava na viagem. Mas o Demar também não tava. Não. Não tava, ele só escuta falar dessa viagem fatídica. Cara, essa viagem foi fantástica, né? Nossa, teve uns momentos bons na minha vida, né? Essa viagem foi assim, vamos ver. Ana, você me ajuda a complementar. Ajuda. Nós vamos fazer um momento, nós, como EJOCRE, como Teatro EJOCRE. Sim. Eu botei aqui na pauta teatro pra gente falar depois sobre teatro. Ai, que legal. Cara, nós fomos como EJOCRE, como teatro, para poder servir num retiro lá, em Rio Verde, Goiás. E fomos. Rafael, Miguel, eu, Daniel, Natália, Dani Ortolan, o Wallace, Vitor, Chuvalski, Tainara. Acho que lotou uma van. E tinha ainda umas pessoas lá, os irmãos do Wallace lá também. É. Beleza. Cara, e assim, foi um final de semana, quase uma semana na verdade. A gente chegou uns dias antes e foi um dia depois. A gente se entrosou, tudo mais. A gente fez rifa pra ir pra lá. Foi pizza, não foi? A gente fez rifa, Foi não rifa. lembro do que foi. A gente fez rifa, vendeu pra uma galera, não lembro do que, pra gente juntar dinheiro pra pagar a van, porque lá a gente tinha hospedagem, a comida a gente tinha lá que o encontro fornecia, mas a gente precisava de ir pra lá. Como ir pra lá? Tem uma Porque história é do Goiás. motorista da van. É. Eu escutei alguma coisa sobre o motorista. Meu Deus, foi caótico. Foi fantástico. Cara, Eu acho que tem coisas na entrelinha ali, né, Delmar? deixa eu ver quando eu posso contar. Ela é casada, sabia? Eu não lembro o nome dela. Eu também não lembro. Jesus amado. Não, Renato apaixonou. Cara, eu queria casar com ela. Apaixonou da Foi- menina goiana. Linda. Maravilhosa menina. Casada hoje. Eu pesquisei ela, tem 2 filhos. Juntos. Porque essa conversa da viagem, Ela surgiu esses dias. esses dias assim, um pouco antes da jovem. Falei, cara, eu preciso ver como é que tá essa pessoa, se ela existe, se ela é viva ainda. Mas vamos contar pra vocês. Nossa, nenhuma mãe sabe dessa. Foi assim. Cheguei lá, eu nunca fui um Brad Pitt. Nunca me esforcei pra ser isso. Eu sou o que eu tô aqui. Naquela época, cabeludo, tava um pouquinho mais magro, tava na academia e tal. Mas vamos lá. Foi um cara do estado de São Paulo fazendo parte do teatro que tocava flauta, tocava bateria. Então assim, por mais que você não seja bonito, às vezes Mas você... era a galera de São Paulo. E você Não, mas peraí. A mãe sempre fala, né, o pai. Se você não é bonito, aprende a tocar algum instrumento musical que você vai melhorar. Tudo bem que a gente que é baterista, a gente que é percussão, a gente tá lá atrás, né? Ele vai chamar Mas tem a hora que a gente chama atenção também, Não chama né? atenção não, gente. Chama não. Beleza, essa menina, essa mulher hoje, linda. Enfim, Olha, linda. Continua linda? pior que continua. Enfim, ela tinha largado do noivo dela, então, não sei se é o mesmo hoje, e a mãe do Wallace, tipo assim,
Nossa, a fulana bonita, né? Vixe, bonita. Até então, eu sempre fui muito bobo, muito tontão pra isso. Eu não percebo muitas vezes que a pessoa tá dando em cima de mim. Até hoje, juro. E peraí. Gente, não é Covid. E beleza, a mãe do Wallace... É rinite. Aí a mãe do Wallace assim, nossa, ela é bonita, tal. Até o momento que ela chegou e falou assim, Renata, ela quer ficar com você. Vai, meu filho. Você sabe que hora que foi isso? Quando nós estávamos na casa deles, que ela falou assim, Renato, a fulana vai ali na igreja, que era um quarteirão na casa dela, vai ali na capelinha buscar um negócio pra mim, você vai com ela. Eu vou. Demorou, Panaí. Eu vou. E aí, enfim, conheceu ali e tal. Eu acho que eu não tinha nem CNH. Depois disso, nós fomos pro João 23, que era o centro que nós ficávamos ali. E ela foi também, tal, ela ficou ali com a gente. E ela foi embora. Nós fomos vários dias lá. Nossa, foi muito legal. Só que ela não dormiu lá, obviamente. Aí, a hora que ela foi embora, e era muito tarde, um rapaz falou assim, Renato, a cidade é perigosa e ela tá de moto sozinha. Peguem a moto e vai com ela. Eu falei, bora! Vambora! Olha que ideia genial. Eu nunca tinha andado naquela cidade, nem sequer existia GPS, celular com GPS, Waze, jamais. Eu não tinha CNH, rapaz. Eu era maior de idade, eu acho. Eu não lembro se eu era maior ou não, mas eu não Eu tinha. tinha acabado de fazer 18. Ah, então eu era menor ainda. Foi, bora, dá a moto aqui. Nem afoguei a moto. Rapaz, Que ideia brilhante. levei a menina lá na casa dela. Beleza, deixei ela ir embora, né? Lá com os pais, então não teve nada demais. Maluco, a hora que eu tô voltando, eu falei assim, onde eu tô? Como é que eu faço pra voltar? Eu juro pra vocês, cara, eu tenho certeza que eu tenho um anjo da guarda, porque aquele dia foi ele que me levou. Eu não sabia onde eu tava indo, sei que eu vi aqui, vi ali, ô, João 23 ali. Cheguei, cara. Na hora que eu cheguei, falei, cara, os meninos, falei pro Rafael, o que eu fiz? Porque vocês deixaram o Yuri. Eles nem viram, eles estavam tocando violão numa fogueirinha que fizeram, tava frio pra caramba. Muito frio. Meu irmão, mas foi uma experiência muito bacana. Eles me doparam no primeiro dia da viagem. Como assim? Eu tenho fotos Deu dopada? de você dormindo na van. Ah, da van é um horror aquelas fotos, gente. Porque eu entro no carro e durmo, então você vai tentar me coragem. Eu fui dormir a viagem inteira. Mas no primeiro dia eu cheguei e me deu uma crise de choro muito forte. Mas porque você estava longe de casa? Por vários fatores, assim. Na verdade a gente foi falando que ia ser um quarto, com ventilador, com isso e aquilo. Nossa. E nós chegamos, tipo assim, era de fato quartos, mas não tinha ventilador, não tinha nada, e tava muito sujo. Verdade. A gente teve que lavar. E era muito grande, muitos quartos, e aí a gente teve que lavar vários, e lavar o salão onde a gente ia ficar, porque a gente foi uns dias antes da galera. Então a gente teve que lavar tudo, que não sei o que, e chegou naquele dia à noite. Sabe quando você... E aí foi dando um desespero, não pra explicar. Eu sentei, eu chorava. Aí eles falaram, vamos dar pra mim pra ela. Me doparam. E aí eu dormi, quem disse que o povo dormiu? Porque ninguém dormia. Porque eu deitei, eu morri, tipo assim. E aí eles ficavam assim em mim. Colocando aqui, ó, como se eu tava respirando, vendo o coração. Quando eu levanto em plena, tipo, ó, 12 horas depois, passou. E todo mundo, você tá bem? Eu tô ótimo, porque ninguém dormiu. Eu, ai, Todo mundo com olheira. E o teatro, gente? O teatro deu certo? teatro deu certo, a gente fez vários teatros lá. Acho que todos. Todos. Todos nós. Daquela época, É. todos. Porque hoje são outros, né? Mas todos, cara. Nossa. O Fernandinho fez um papel que era meu. Não vou falar qual. Que Fernandinho? Foi o Fernandinho? Fernandinho não foi essa viagem. Cara, alguém fez o papel que eu fazia quando ele entrava sendo escoteado. Não sei quem foi. Nossa, cara. Eu entrava sendo chicoteado. Beleza. Nessa vez foi outra pessoa. E eu fui chicoteado. Rapaz, era um chicote de borracha, de câmara de ar. Mas a gente aprendeu a enrolar ele. E a hora que bater nas costas, não ardia. Peraí, isso não foi lá, isso foi aqui. Que erraram e bateram no Fernando Salsangue, não foi? Eu Não, lembro isso aí foi disso. mim. Isso aí Não, foi- mas teve uma vez que foram bater no Fernandinho, erraram e deram. E deram mesmo, e bateu e pum, e sangrou. E deu. Sangue tudo Sim, errado. sim. Eu sei, mas porque eu lembro de uma vez que bateram no Fernandinho. Aí gritava, tipo assim, cinematograficamente. Naquela hora que pegou errado, a gente falou, esse foi de verdade. Foi aqui isso aí? A primeira vez que você foi Jesus, foi chicoteado, eu fiz Maria. Foi aqui. Foi aqui. Aí essa próxima. Mas seguinte, foi na lá. Sexta-feira Santa. No, rapaz! Essa aí, Sexta-feira cara, Santa, essa eu foi fui Maria. brava. A primeira vez que eu fui Maria, É. o Renato Pelo amor de Jesus.
foi essa cruz que eu acho que é usada até hoje, que ergueram assim e tal. Mano, foi o seguinte, nós tínhamos esse chicote do EJOC. E assim, o pessoal do EJOC já sabia combater, só que aqui na Sexta-feira Santa, o EJOC é responsável pelo Jesus e pelos ladrões ali, né, aquela encenação, e os vicentinos faz a procissão. Fazia. Eu mudei de cidade. Mas aqui, enfim. Beleza, eles faziam, e eles era quem açoitavam Jesus. E o rapaz, ele não sabia usar o chicote nosso, e tinha os 3 juntos. Teve um abençoado, cabelo, era Jesus. Minhas costas, nuas. Teve um abençoado que pegou um cano. E eu, tipo assim, eu falei pros caras, bate mais forte, para o pessoal ficar meio assustado, assim. Renato, pode mesmo? Pode, mas é assim que bate e tal. Na hora, o rapaz meio se emocionou. Cara, ele quebrou o cano das minhas costas, velho. Fez um vergão, saiu sangue, eu falei, pô, irmão! Mas beleza. Foi lindo, foi assim, muito forte, né? Os velhos gostaram. Ô Renato, e você não, a gente já falou, né, no começo, que você é músico, dentista e ator também. Ah, é verdade, mas... Esqueci de falar, já fizeram vários teatros juntos, acontecendo em várias peças. Eu gosto de contar algumas histórias do Renato no teatro. É que, tipo assim, a gente tá falando de Jesus, então vamos contar de Jesus, então, 2. Esse ano o Renato foi Jesus sangrando, tocando carrom. Não, eu tenho que contar essa história. A Ellen vai contar, mas eu quero contar uma antes, então dessa, que aí depois eu jogo a bola pra você. Essa a Ellen conta. Essa é da Ellen. Muito Uma vez, o Renato, assim, aqui vocês estão vendo ele de cabelo curto hoje, mas o Renato tinha cabelo grande, assim, e tal, né? Não, era uma preparação pra ser Jesus. O Renato tinha cabelo grande. E aí teve uma vez que o Renato ele ia fazer Jesus na sexta e tal, cabelo grande e tal, tudo, e barbudo. Ele deixou a barba crescer só pra fazer Jesus, porque a barba do Renato, tipo, cresce aqui, cresce na bochecha, assim, e tal, né? E aí ele falou assim, não, mas no sábado de manhã eu tenho que tirar essa barba porque eu vou fazer não sei que... Ah, verdade. Ele falou assim, eu vou fazer, eu não lembro qual que era a peça, é a peça da 1h. Aí, beleza. Tá lá, eu e o Renato no banheiro lá, e tipo, depois a gente comeu, né, tudo tá lá no Renato, a gente tá conversando no banheiro. Eu olhei pro Renato, eu falei, ô Renato, é 12:30, você tá barbudo, você não tinha que fazer a barba? Ele falou assim, é 1h, né? Ele foi fazer uma coisa, gente, nunca faça isso, homens, tá? Ele foi na vendinha da esquina e ele comprou uma Presto Barba amarela. Presto Barba amarela, falei isso pro filho da Ellen outro dia. Não se passa em lugar nenhum do seu corpo. Ele foi fazer, ele comprou, ele comprou a Presto Barba amarela, que já é ruim, na vendinha da esquina. Lá vai o Renato fazendo a barba. No sabonete. Aí o Renato olhava pra mim e ele falou assim, tá saindo? Eu falei, tá, Renato, vai, tá. E deu tempo. Aí ele foi fazer. Depois não sobrou cara. Não, foi. Nossa. Pior que não, assim, lógico, tem uns pontos que inflamam e tal. Mas não, até que deu certo. Você sabe qual é o Abel também foi? Sim, eu já devia ter olhado. Eu gostei. Não, mas agora a Ellen fala de Jesus esse ano. Vai, Renato. Então, né, estávamos igreja, encenação, 2 semanas antes do encontro, e a gente não tinha Jesus. A gente não tinha Jesus. Eu tenho uma anja, né, um nome diferente, que combina muito com ela, que é a nossa amiga Ralcilane, e ela lá, desesperada, querendo Jesus, aí ela falou, ó, o Renato já fez Jesus. Renato vai vir. Aí ela mandou, Renato vai vir, vai, o Renato vai fazer, vai. Então tá, Renato não pode ensaiar antes, não pode, vai chegar no dia. Aí Renato chegou, a gente passou mais ou menos a encenação, e é uma encenação que demora muito tempo, é quase 1h de encenação. Então assim, eu falo que o verdadeiro espetáculo acontece atrás das cortinas. Sim. Que a gente fica doido lá atrás. E Renato era Jesus. E normalmente a gente tem 2, um que é crucificado, e o outro que faz depois o final também, que é o que fica a encenação toda. Só que a gente não tinha um segundo Jesus. A gente não tinha uma outra pessoa parecida com o Renato. O Renato é único. Então Jesus ia ser crucificado e pronto. Mas tinha uma fala muito importante que Renato até brigou. Nossa, saudade daquela fala. Não tira a fala. Então eu falei, você vai falar no microfone depois que você for crucificado. Tá, tô lá. Fecha a cortina, abre a cortina. E esse ano a gente estava muito chique.
Tava mesmo. Porque a gente tinha aqueles pontos. Brother. Tínhamos 3 pontos. Um tava com meu marido, que não escuta direito, e tava bem do lado da caixa de som. Então eu gritava pra ele não ouvia. E ele falava, não, tô te escutando. Eu falei assim, é lógico. E aí tirou Renato, Jesus morto, e ele tinha que dar a volta pra vir falar. E aí, cadê Renato? E eu falava, gente, cadê Jesus? Jesus vai falar. E aí eu não me contive, dei a volta na frente do palco, entrei no banheiro, porque falaram que ele estava lá e o Renato não estava no banheiro. Dei a volta por trás da outra parte do palco e cadê Renato? De repente está Renato lá, sentado no carrom, só de tanguinha de Jesus, com a groselha, com a chocolatada, o sangue falso escorrendo. Só não dava com a coroa demais. Dando tudo de si no carrom. Gente, e aquilo lá esparramava sangue falso pra tudo quanto é lado. E ele lá, se batendo. Eu queria muito ter filmado, se não fosse meu desespero. Filmaram. Filmaram. Não chegou até mim. Não foi o... Pelo amor de Deus, quem filmou, mano? Se alguém filmou, eu preciso Tem que ir no muito. bastidor no ano que vem. Se eu não me engano, é aquele senhor que fica na transmissão da igreja. Porque não foi Bauab. Luciano? Um magrinho. Isso. Eu acho que foi ele. Luciano, que arrumou o ponto. Se você filmou o Renato tocando que nem um doido. Nossa. Não, doido Deu não, a vida. profissional, porque ele estava muito dividido, eu te entendo, né? Porque ele queria estar no cântico, mas ele também, e a gente precisava dele como Jesus. Então, a brechinha que deu, e aí eu fui lá, catei Renato, fala de Jesus, ele falou e depois voltou a tocar carrom. Mas assim, é muito gratificante, sabe? Ver o amor que você tem pela música, porque a gente vê, você corre, né, de um lado para o outro para ajudar, para socorrer. E você vem da sua cidade, porque é a sua residência lá, né, de certa forma, tua família está lá. Mas aí você encontra tempo para estar aqui também, né, para atender profissionalmente aqui também, mas também para se dividir, né, nos grupos da igreja, que tem o Dom Bosco, tem o Ejocre, e aí você tenta ajudar de toda maneira. Então é muito gratificante isso, e eu fico arrepiada mesmo, porque a gente sabe que é de coração, a gente sabe que é feito com amor. Ali eu amo mesmo, sabia que eu comecei a colocar uma coisa na minha vida, ué, de um pouco tempo pra cá, acho que dos meus 28 pra cá. Cara, se eu realmente não amo o que eu tô fazendo, se aquilo que eu tô me colocando, me dispondo a fazer, não tá me fazendo bem, eu não tô fazendo mais. Em toda a área da minha vida. A profissional, a pessoal, a religiosa. E eu amo o que eu falo. Cara, o Ejocre, ele me pegou numa fase pesada da minha vida, né? E eu devo muito ao Ejocre. Eu devo muito aos amigos que eu fiz ali, ao alicerce que o Ejocre me trouxe, a ter me transformado em quem eu fui hoje, porque se eu não tivesse entrado ali, talvez meu caminho seria um pouco diferente. Então, eu me sinto como no dever de devolver um pouco isso. E eu me entrego a 100% mesmo em qualquer uma das áreas da vida do Ejocre. Renato, por falar na sua família, como que é teu tio Gilmar, cara? Cara, o Gilmar Por que eu tô falando isso pro Renato? Porque eu conheço o Renato, acho que um pouco antes do pessoal aqui, a gente estudava na mesma escola e Ferrari aqui, bar do Gilmar do lado, a molecada tava sempre lá no bar do Gilmar, né, o bar da avó do Renato também, a gente tava direto. Mas a gente de vez em quando matava a aula. Mas a maioria das vezes, a gente ia pra escola, assim. Cara, eu tenho uma raiva, porque na minha vida inteira eu não consegui matar uma aula na minha vida. Não consegui, cara. Porque até então, Ferrari, se eu pulasse o muro, A gente já matou a aula assim. matar a aula, mano, Não é elas. quanto eu matei a aula mesmo? A gente saiu, matou a aula assim, saiu pela porta ainda. Cara, a dona Lourdes gostava tanto de mim que acho que ela falava assim, você não tá passando bem, pode ir embora. Ela autorizava eu sair, eu nem conseguia matar a aula. Mas eu não tava junto, a gente matou a aula nelas. Que na esquina de cima o Paulo viu a gente, eu cheguei em casa e a mãe tava sabendo, já que eu tinha mandado aula, porque ele tinha ligado, falando, ó, tua filha fugiu aqui da escola. Não, esse dia eu não tava não. Fiquei sabendo desse episódio, mas eu não tava nesse dia não. Mandou aula nelas. Mas matamos você não mata também, você tá no currículo. Cara, Que a gente matou a Aí, aula. Renato, que eu não tenho esse histórico. Ai, Deus, tá vendo? Precisa andar mais comigo. mas falando do Gilmar, voltando aí à questão do Gilmar. Cara, o Gilmar, ele é ele não gosta do que chama de senhor. Ele é um senhor, já tem seus 40 anos já. Pode ser. Enfim, só que ele ainda tem a aula juvenil, assim, né? Tudo que eu sei, que a gente tá conversando.
da área de vídeo, de áudio, aprendi com ele. E, cara, pensa num bicho sortudo. Sortudo mesmo. Parecia um concurso em São José do Rio Preto na TV Câmara, né? Há uns 7, 8 anos atrás. Ele quase perdeu esse concurso. No último dia, o colega dele falou: você se inscreveu no concurso? Aí ele falou: cara, esqueci, vou me inscrever. Ele se inscreveu, ele estudou as câmeras, que era diferente da câmera dele. E, cara, mas eu falo assim, é Deus que deu aquilo ali pra ele. Porque ele trabalha há 20 e tantos anos com filmagem e não aparece um concurso desse todo dia. Eu presente Deus falou assim: ó, já fez uns negócios aí? Tó, vai, é teu, aproveita. E o bicho, nossa, manja muito mesmo. E não envelhece a cara, a barba branca, o cabelo grisalho já em alguns lugares. Mas é um cara que não envelhece, não. Ô Renato, eu preciso entrar num assunto, porque assim, eu conheci você dando testemunho no Jovens. Então eu preciso que você fale um pouco do seu pai. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas, muitos dos nossos amigos, né, que vão ouvir e que sempre falam, né, do seu testemunho. Então conta pra gente, né, pra gente relembrar e para que as pessoas também conheçam um pouco dessa fase da sua vida. Que eu sei que ele está com você para sempre. Sim. A maioria do pessoal já conhece, então eu não vou fazer todo o testemunho que a gente faz em retiro e tal. Mas o meu pai, ele nasci e cresci ali em frente ao Ferrari. Aquela mercearia que até hoje existe o prédio, né? Minha avó mora ali e tal. É nossa. Ele sempre trabalhou com vendas e era fantástico nisso. Eu não peguei isso dele, sou péssimo em vendas. Mas enfim. Então ele trabalhou na Arcon, trabalhou nas Casas Bahia. E a última empresa que ele trabalhou é a Ikeda, lá de Junquerópolis. É uma empresa que vende, até hoje, sardinha com queiro, vende Kinder Ovo, não sei se ainda vende, mas vendia Kinder Ovo, Gatorade, na época vendia o Red Bull também. Enfim, ele viajava toda a região vendendo. Então, basicamente ele me acordava de manhã, eu ia para a escola, ou ele mesmo me levava para a escola, quando era, né? E eu via ele bem no finalzinho do dia, que ele chegava às 6 horas, ia para a venda lá da minha avó, que meu tio fazia faculdade na época, passava os pedidos pelo computadorzinho lá dele na venda e ia para casa que fechasse. E era um cara assim, não ia em médico de jeito nenhum. A saúde muito forte, só que rinite também e tudo mais. Em 2007, ele começou a reclamar de algumas dores, região lombar e tal, e levantou a suspeita de cálculo renal, porque ele já tinha histórico disso. Aí, foi no médico aqui, foi no médico ali, de repente ele foi no médico e o cara foi assim: hoje, como profissional, eu condeno a conduta que esse colega teve. Se eu tivesse a cabeça de hoje, junto com meu pai, a história, a minha resposta seria um pouco enérgica, mas enfim. Chegou na minha mãe, que estava acompanhando meu pai, e falou assim: ó, o senhor pode se afastar do seu serviço. O senhor está com câncer, o seu tratamento é pelo menos 6 meses de quimio e radioterapia. No seco? Desse jeito. Eu estou falando em 2007, onde um diagnóstico de neoplasia, de câncer, cara, era quase fatal. Praticamente fatal. Então imagina um cara que ele não tinha faculdade, não tinha ensino superior, mas exatas era com ele. Ele sabia muito, vendia muito, só que a parte biológica meu pai não conhecia. Então na cabeça dele já veio de imediato: vou morrer. Óbvio que veio isso. Mas como um pai, como um pilar da casa, não falou isso pra mim. Não deixou minha mãe falar, não falou pra minha avó na época. Falou: ó, minha mãe falou, vamos pegar uma segunda opinião. Foi atrás de um outro profissional, então, um médico. E aí esse médico falou assim: não, o fulano tá louco, não é isso não, eu não sei o que é, mas vamos fazer uns exames aqui, Mandou meu pai até para Barretos, Rio 12, fizeram a biópsia lá, tudo mais e tal. Chegou lá, os médicos falaram: não é isso não, mas volta para Fernandópolis e termina seu tratamento lá. Beleza, chegou em Fernandópolis, foi ser internado, ele estava muito inchado e tudo mais, e resolveu fazer uma cirurgia exploratória, né? Ali entendeu o que está acontecendo no abdômen do meu pai. Nessa cirurgia fez a apendicectomia, tirou o apêndice. Então, uma cirurgia extensa, que foi a laparotomia, que é enorme. O paciente não vai para o quarto, obviamente, vai para a UTI. E ali,
Eu tinha 14 anos, a minha mãe não estava me falando tudo, obviamente, mas eu sempre fui curioso, eu sempre tive contato no hospital. E começaram a falar, tal. O dia que minha mãe chegou e falou, teu pai está com linfoma, eu já sabia o que era. E eu não tinha noção da gravidade, do grau que era, mas eu já sabia o que era. De se tratar. Já. E beleza. E, enfim, tem aqueles dias de melhor, pior, só que veio um dia que meu pai veio a falecer. E eu tinha acabado de acordar para ir para a escola, minha avó estava em casa, que as casas são vizinhas, até hoje. Minha avó falou assim, não vai não, que parece que conseguiram uma ambulância para levar o teu pai para Rio Preto. E beleza, voltei para a cama, minha mãe chegou, meu tio chegou e falaram. Então foi assim. E eu, 14 anos, tinha acabado de perder ali uma referência. E eu não sei quem está me assistindo agora, qual a fase da tua vida, mas principalmente para os meninos. A gente cria, isso por interferência externa, de quem não quer nada de bem da gente, tem uma distância, principalmente com os pais, figura paterna, que a gente coloca na cabeça que sentar no colo vai ser viadagem, beijar o pai no rosto é viadagem, ficar abraçando é coisa de fresco. Cara, deixa eu te explicar um negócio. Você vai passar pela mesma situação que eu passei. Não é se, é quando. É fato isso, tá? E é bem ruim, e você vai lembrar dessa frase, é bem ruim você ter que despedir do seu pai, dar um beijo na testa, com um corpo gelado que não responde mais. E aí você vai querer a resposta, você vai querer o abraço, você vai querer o afago, e você não vai ter. Então se você ainda tem tempo, meu irmão, você não perde tempo não, a gente não tem tempo para perder tempo mais. Aproveita, porque a vida é finita, ela tende a acabar sem pedir permissão, sem te avisar. Você não sabe quando vai ser, e eu não sei quando vai ser. Aliás, quando foi, eu sei agora. As pessoas que você mais ama são as pessoas que, infelizmente, vão te decepcionar. Só que são as pessoas que você mais vai perdoar. E, consequentemente, as pessoas que mais vão te perdoar também. Para de perder tempo. A tua história pode ser diferente da minha, porque meu pai era um cara também difícil de lidar, assim como eu. Sou um cara extremamente difícil. Eu tenho adultos aqui que não me deixam mentir. Para com essa ignorância, essa burrice. Começa a viver a tua vida. Você vai ver que você não tem muito tempo. O meu pai, ele faleceu em 2019. Ele saiu de manhã, meu marido levou ele na chácara onde ele ficava, e à noite eu já não tinha mais pai. Né? Ele teve um infarto fulminante em casa, e eu tenho muito isso comigo, sabe, Renato? Eu aproveitei muito meu pai. Ele brincava muito, era uma brincadeira bruta, né? Porque eles não sabiam, e foi o jeito que ele foi ensinado, e era muito família também, era super protetor do jeito dele. Né? Eu sempre falo assim, eu nunca tive uma ilusão sobre heróis. Os meus heróis sempre foram os meus pais, né? Minha mãe, meu pai, eu via ele como um só. Então é muito difícil, de repente você tem a figura presente e aí de repente você já não tem. Né? Então isso que você falou é totalmente verdade. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que ele faleceu, ele teve um infarto, ele nem se moveu, ele estava na cadeira ele ficou, ele não caiu, né? Então eu agradeci muito a Deus, porque eu sei que ele já não estava mais ali, né? Que ele morreu com dignidade, dentro de casa, limpo, tinha se alimentado, né? Então foi o meu filho que encontrou o Augusto, e que foi chamado, né? Porque ele tinha o hábito de dormir na cadeira. Então ouvir você, nossa, eu me sinto muito feliz de ter sido uma boa filha, de estar presente, né? Quando pude estar. Nesse dia eu não o vi, meu marido viu, meu filho viu, minha mãe, né? Quase a família toda se despediu dele, mas eu não me despedi. Mas eu também estou agradecida, né, pelas coisas que a gente viveu. Então, né, esse não é um momento triste. Sim, né? sim, Esse não. da entrevista não é um momento triste, mas é um momento de realidade que a gente também precisa passar para as pessoas sobre o amor, sobre o verdadeiro amor. Que é o verdadeiro de pai, o amor verdadeiro de pai, o amor verdadeiro de mãe, né, dos que se preocupam com os filhos. Eu acho que a gente tem as exceções. Mas esse amor verdadeiro, né, que as pessoas tenham isso no coração, né, de dar valor, né, de estar ali para apoiar também, e que na hora que infelizmente acontecer alguma coisa, você colocar a mão no seu coração e falar assim, não, eu fui o melhor que eu pude ser. E dar valor sempre, né? Eu acho que o principal é isso, é dar valor sempre, não só quando tá na iminência de perder. Sim. Tem que ser um hábito de dar valor no dia a dia e realmente fazer isso. E não só pensar, tipo, ai meu Deus,
Pode ser que agora não tenha mais, que tá na iminência ou por alguma coisa, e aí dá aquele desespero, aí fala, eu vou mudar e tal, E uma assim, semana e depois... o pai não tem o hábito de abraçar. Comece abraçando você. Às vezes no primeiro momento, né? A mudança acontece na gente. Né? As gerações vão mudando, e a gente percebe, né, nessas gerações dos jovens que vêm agora, eles são até mais abertos, né? E fechados para um outro lado. Sim. Mas a gente precisa encontrar essa abertura também, né? De demonstrar mais o sentimento. Uma coisa que eu acho engraçada é como é que a vida da gente, ela acaba, como é que eu posso dizer? Ela acaba se entrelaçando, né? Eu descobri anos depois que minha mãe era uma amigaça do pai do Renato. Verdade. Eu conheci o Renato, a gente se conhecia, e minha mãe era super amiga do pai do Renato no tempo de solteiro deles, aí lógico, tipo, a vida de cada um vai se transcrevendo, mas a minha mãe conta um monte de história da época que ela saía com o pai do Renato junto, ninguém tinha dinheiro, saía a pé. Verdade, minha mãe também fala assim. Mas é muito legal, assim, você saber isso. E eu falo assim, não falando só questão de paternidade e tudo, eu tenho algumas coisas salvas no Instagram, tipo assim, de coisa, só coisa interessante, sabe? E uma que eu falo é que pra você, é um cara falando que é pra você não pode nunca esquecer de, como é que eu posso dizer? Falar o quanto você admira as pessoas, cara. Tô falando aí, tipo, só questão de pai e mãe, tipo, os seus amigos, né? As pessoas que você gosta. Porque a gente é tão acostumado a lembrar, né, de quem xinga a gente do dia a dia, de quem fica pé da vida com a gente, mas a gente não lembra do elogio que a gente ganha. Tipo assim, você falar pra alguma pessoa que você admira ela, que ela é importante na tua vida, cara, às vezes muda o dia de uma pessoa, e a gente não fala isso. Eu sempre falo isso, eu falo, cara, que se você acha alguém legal, se você acha alguém importante na tua vida, fala pra pessoa, cara. Não importa se você não vai receber que você não é importante na vida dela de volta, mas fala. E igual ela falou sobre sorriso, né? Eu vou tatuar ainda, tá marcado já, se tudo correr bem semana que vem. Uma frase do Charlie Chaplin que ela fala que um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. E eu acho isso muito, assim, eu acho que eu sempre falo, no meu dia eu tenho que aprender uma coisa e eu tenho que dar pelo menos um sorriso. Porque se não acontecer uma das duas coisas, né, meu dia foi completamente desperdiçado. E nesse assunto, assim, né, encaminhando, de fazer sentido na vida das pessoas, a gente sabe que você participa de alguns projetos sociais, né, você mesmo falou que vai participar de algum. E comentaram aqui na caixinha de perguntas para você falar um pouquinho sobre a Univida, que você sempre vai, você vai agora, né, mês que vem, e já foi outras vezes. Então pediram aqui para você, a Cecília, pediu para você contar um pouco como é fazer parte dessa missão da Univida. Cara, a Univida eu conheci por um acaso, pela Carol, a Carol e o Vitor. Eles foram, eles foram em 2016, peraí. Eles foram em 2016, eu ainda era aluno, e falei pro padre Eduardo, falei, padre, porque até hoje, acho que a Universidade do Brasil não tem convênio com a Univida. Falei, padre, eu sou acadêmico de odonto e tal, tem como eu ir, quero conhecer e tal. Aí ele conseguiu a vaga para mim. Eu fui em 2017. E a Univida ela tem 2 momentos, julho, Dourados, janeiro, Amazônia. Cara, 2017, fui como aluno, 2017, 2018, 2019 como aluno também. Eu criei uma paixão, assim, um vínculo tão forte, não com os indígenas ali, mas com a missão. Cara, você sair. Até então, nós passávamos frio. Eu já peguei 1 grau dentro da barraca. Nossa! 1 grau. Chuveiro, queimado. Tinha, né? Na escola ainda é assim, são 2 banheiros, com 2 chuveiros cada banheiro. 300 voluntários. Cara, começa a tomar banho 5 horas e termina 10 horas. Então assim, toma banho gelado, peguei tudo isso aí. E toda vez que eu volto valorizando cada vez mais a minha casa. Meu chuveiro quente, minha cama. Mas assim, só quem foi vai saber isso. Os laços que você faz ali com os amigos, com as pessoas, com os voluntários, em nenhum outro lugar você faz. Faculdade nenhuma te ensina. O jeito que nós atendemos é precário, cara. Vamos lá. Minha área é cirurgia, na odontologia. Então, como é que eu atendo um indígena? Se eu tiver na Tengatuí, que é a escola base nossa, é dentro de uma quadra. Nós pegamos uma mesa cada dentista, mesa de escola, 3 cadeiras. O meu centro, 2 do meu paciente, ele deita no meu colo e eu atendo ali. No colo? No colo. Tem anestesia, obviamente, né, tudo mais. Só que não tem aquele ambiente séptico, estéreo, que eu tenho no meu consultório, na clínica, não tem. Mas assim, a pessoa sai tão agradecida porque ela chega para você com a boca cheia de pulso, chega com dor.
Tem algumas ESF, né, Estratégia da Família Indígena, só que, meu irmão, não dá conta. Acho que são 4 ou 5 que tem, para 20 mil. Você tem alguma história que você se lembra agora, assim, que te tocou? Eu sei que tem várias, mas Sim. a primeira que te vem agora na mente. Rapaz, foi com uma menina. Acho que foi em 2018 isso. Eu estava atendendo ainda, porque como profissional é outra história, mas enfim. Eu estava atendendo, esperando a anestesia fazer o efeito. E atrás de mim uma menina de 16 anos, 15 anos, assim como uma criança. E a minha paciente aqui, esperando para fazer a reação da anestesia. Ok. Eu comecei a puxar assunto com a menina. Falei, o bebê aí é seu irmão? Eu falei, é meu filho. Aí eu parei e falei, talvez ela seja uma pessoa, né, mais baixinha e tal. Quantos anos você tem? Ela falou, é algo entre 15 e 16. A criança já tinha 2. Tá, beleza. E você mora com o pai da criança? Não. Falei, tá. E você mora com seus pais, alguma coisa assim? Não, meu pai me pôs pra fora de casa. Então, e foi piorando a situação. Ela foi contando umas situações que eu não posso, acho que nem expor aqui. Isso me marcou demais, eu não esqueço mais dessa menina. Enfim, o rosto dela, provavelmente ela já é uma mulher hoje, eu não vou conhecê-la mais. Mas é bem pesado, são histórias muito pesadas. Deixa eu ver, julho do ano passado, porque ano passado nós fomos 2 vezes em Dourados, janeiro e julho. Mas em julho, nós estávamos atendendo uma escola, eu como profissional agora fico na supervisão. E chegou uma criança de 3 a 4 anos, muito pequena mesmo. Achou uma feridinha na boca. Aí eu fui ver, eu fiquei meio assim, porque não é uma situação muito comum de eu ver aquilo. Cheguei uma outra colega minha, professora, acho que é professora em Mineiros, enfim. Falei, vem cá, Fran, dá uma olhada. É o que eu tô pensando. Cara, uma criança de 3 ou 4 anos com papiloma. É um menino. Gente. Sabe como é que contrai papiloma? Não. É com sexo oral. Sim. Tá? Outro foi uma criança que foi abusada. Então são histórias muito pesadas. Demais, porque também não tem o que você fazer. Eu não posso fazer nada. Eu não posso atender, eu não posso, porque assim, é na região de lábio. Então eu não podia fazer cirurgia ali, porque nessa região passa uma artéria muito calibrosa. É arriscado. Só que deixar, eu sei que vai dar problema. Eu vou chamar quem? Vou chamar a mãe ou o pai? Eu não sei quem foi o abusador. Então são situações que você tem que estar com o seu psicológico um pouco preparado. E o que você fez? Eu tive que dispensar, não podia fazer nada. Submeter aquela criança, porque a criança não fica muito parada. Anestesia, não vai ter dor. Só que uma região com uma artéria calibrosa, se eu romper ela, tem que clipar imediatamente. E o pós-operatório também é complicado. Nem é tão complicado. Lógico, se tiver uma intercorrência como romper uma artéria ou uma veia calibrosa ali, extremamente complicado. Mas se for seguir, né, a cirurgia normalmente, não é tão complicado não. Mas, cara, eu dispensei e é outra coisa que eu carrego dentro de mim. O que eu podia fazer? Eu não sei. Nem eu, nem minha outra colega sabia o que fazer. Que difícil, gente. Muito difícil. E você volta? Vai embora, né? Nós saímos dia 14. Você vai novamente. Vou novamente. Certeza que eu vou em julho. Já estou trabalhando a ideia de ir para a Amazônia em janeiro. Eu tenho vontade de... Cara, é vontade e medo ao mesmo tempo que eu tenho. Não, eu tenho vontade de ir pra Dourados. Adorados? Adorados. Pra Amazônia eu tenho um pouco de medo ainda. Então, eu também. Primeira coisa que eu tinha medo, é idiota esse meu medo, eu sei, mas eu tinha esse medo. É o tal do candiru. Porque antes... Você tem amor de aranha. Você nem sabe o que é candiru, né? Eu sei, é um tá peixeiro. É um papo pra você pensar. Tem aranha? Eu sei. Minha filha, o pessoal dormiu lá, que as aranhas andavam assim. Aí eu só não vou. Me perdeu. Não vou. Mas em Dourados... Você já passou muito mal? Porque tem histórias assim, o pessoal tem vômito, diarreia. Esse ano foi em 2000, esse ano o pessoal passou muito mal. 2019, não, tava solteiro, 2018. 2018. Me conta os anos. Tô solteira. Eu acho que, se eu não me engano, esse ano que todo mundo passou mal, foi o ano que a minha irmã foi. É porque, assim, pra quem acha que não, a minha irmã, ela leva tragédias por onde ela passa.
né? Só dando um parênteses, assim, a minha irmã é minha evolução muito melhor que eu, mas eu vou dar só 3 parênteses aqui, só enquanto minha irmã leva a tragédia. A minha irmã foi pra Capitólio uma semana antes, na outra semana caiu a barragem lá. Ela tem uma foto no lugar certinho, na namorada dela. A minha irmã foi pra Brumadinho uma semana... Na outra semana aconteceu o lugar. A minha irmã, ela foi na Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro. Na outra semana pegou fogo. E a minha irmã... Ou minha irmã tá na lista, cara. Mas então... Depois disso... Mas parando a parte da zoeira, a minha irmã fala assim, ela gostou pra caramba, falou que ela nunca pegou um frio tão grande quanto ela, acho que ela pegou 3 graus em Dourados. Mas ela falou que ela, tipo, um trabalho, assim, você trabalha muito. Ela brincou assim, quem tira mais foto é quem menos trabalha. Ela falou assim que você não tem tempo. Ela falou assim, você não tem tempo, mas é um negócio assim que ela amou fazer e ela gostou bastante. Sabe, as únicas poucas fotos que eu tenho de Dourados é porque alguém tirou. Porque eu não tenho tempo. Ó, janeiro do ano passado... Dormir barraca? Cara, eu preferi dormir barraca. Agora não tá dormindo mais, né? Não, agora tem como se fosse o centro pastoral nosso aqui, mas lá é do Cursilho. Então nós dividimos com 6 a 8 pessoas cada quarto, tem 2 chuveiros cada quarto. Não é chuveiro queimado, ficou Nutella, tá, padre? Sei que você vai ver isso, tá Nutella. Mas enfim. Desculpa, eu te cortei. Não, nem lembro o que eu tava falando agora. Fiquei bravo com a Débora. 2019. 2019. Não, 2019 foi quando todo mundo passou mal. Eu não passei. Virose atacou a gente. Nós atendemos uma semana lá. A tua marmita era diferente, Renato? Nada! Mas acho que eu já tô acostumado. A biota integral já deve estar acostumada lá já. Com uma salgadinha de lá desde o começo. E, cara, todo mundo passou mal. Eu não. Bebi a água do mesmo lugar. Então, assim, ou foi um fator psicológico geral, que foi tipo 80% do pessoal passando mal, nós montamos um centro, um pronto-socorro, numa sala, em meia hora. Atender os voluntários. Os voluntários. Que coisa, né? Você vê. A pessoa sai daqui para socorrer, o outro chega lá precisa de socorro. Cara, medicina, nesse momento, a odonto, ela fica, obviamente, segundo o plano, ali, se precisar, eu tô aqui. Mas a medicina e a enfermagem tomou conta e falou assim, não, isso aqui é um pronto-socorro, pegamos carteiras, fez leitos. Fizemos leitos. Tinha 8 pessoas em 2 salas lá, com soro, com tudo. Foi lindo aquilo ali. Assim, lógico, foi ridículo, o pessoal passa mal. Mas foi lindo o trabalho, a agilidade, o pessoal se dispondo. Não interessa se você é mestre, doutor, se você é só graduado. Cara, o pessoal não vê patente, não vê nada disso. Tá lá para trabalhar. É a coisa que só acontece. O Alexandre, namorado da House, quando ele foi auxiliar de dentista. Ele foi. Ele foi pra House. Ele foi pra Amazônia. Ele é pra Amazônia? Foi pra Amazônia. Tá vendo? Ele é engenheiro. Ele é engenheiro. Não, Renato, antes de começar, eu falei assim, eu tenho vontade de ir, mas eu vou lá fazer o quê? Então, ele é engenheiro. O Alexandre... Não, mas pera aí, mas vem a parte boa. Teve uma hora que ele foi, a gente tava conversando esses dias, eu e o Gabriel, ele foi ajudar uma senhora, né, a pegar mandioca. E ele não conseguiu levantar. A mulher levantou assim tranquilamente. Entendeu? E agora eu acho que ele tá fazendo academia, mas mesmo assim ele não pega a mulher da mandioca, não. E agora nesse meio do ano tá uma galera daqui, né? O Manu vai, a Andressa vai, você vai. Eu não tava sabendo do Manu, você acredita? Então não vai. É porque assim, nós somos divididos em grupos de trabalho, né? Por exemplo, meu grupo é o C, então são, sei lá quantos, eu sei que são 10 de odonto comigo, alunos, eu e mais 2 profissionais. Então, são 300 voluntários ao total, eu não consigo ter controle de tudo, não sabia do Manu não. Acho que o Manu não tá no meu grupo. Então, nós somos divididos entre esses grupos pequenos de trabalho. Tem um grupo do WhatsApp geral grandão, de 300 pessoas. Aí tem ainda o grupo que eu ajudo a organizar. Nossa, cara, acho que são 5 grupos só na minha vida. Nossa, o grupo de WhatsApp é uma coisa, né? Ah, eu esqueci de um que eu preciso montar ainda. Que é o grupo da música da missa. Da missa lá no Rio. Tem uma missa nossa, que nós montamos, nós fazemos. E o padre Eduardo celebra lá em Dourados, numa quarta-feira. Mas uma coisa que, assim, eu gosto, igual tem a questão da lógica, assim, o Renato falou da Univida, eu fui para a Jornada Mundial da Juventude em 2013, quando teve aqui. Sim, acho que são situações, eu fiquei a semana inteira e tal, teve gente que ficou no fim de semana, mas eu acho que são situações ímpares que a gente vê isso que o Renato falou. Tipo assim, pessoas unidas no mesmo propósito sem ter nada a ver. Tipo assim, as pessoas não têm a ver nada com a outra. Por exemplo, nós com os colombianos, com os italianos, com os americanos... Tudo bem que os americanos roubaram minha bandeira do Brasil. Mas o que é interessante é, tipo assim, cada dia você se encontra em coisas assim, tipo...
A parte das missas eu lembro muito. Então, assim, você vê que são pessoas completamente diferentes, que não têm relação alguma, mas estão ali pelo bem comum. Eu acho isso muito interessante, sabe? Não, é lindo, cara. Tem coisas que vale a pena você viver. Vale a pena você sair da sua casa, do seu conforto, vale a pena. Se tiver alguém aí que é estudante e tal, cara, não perde a oportunidade, tá? Eu fiz dois, são 3 momentos muito fortes assim, na minha vida na área da odonto, mas 2. A Univida, que se o padre não me tirar, eu vou ficar um bom tempo. Até casar e não tem pressa de casar. Até porque não tem ninguém. Porque depois de casar não pode ir? Pode, mas como é que você vai casar com um filho nas costas? Aí fica difícil, né? Não, mas começa devagarzinho. Gente, quando tem filho, leva junto. Quando tem filho, pede pra alguém ficar com meu filho quando ele é pequeno, que eu vou lá. Sabe quem fez isso? Não é muito tempo, né? Uma semana. Ah, então A Juliana, a Guimarães. sei. Foi ela e o... então era só noivo, né? Ele foi o vizinho de barraca meu da última vez. Foi bom demais, foi Ó, bom. para de problematizar relacionamento. Eu não tô problematizando. Relacionamento não impede nada. Confia. Algumas coisas. Algumas coisas É aí. verdade. Não vou discutir isso não. Perdi o raciocínio. Eu falei esse dia, não, eu vou montar lugar, né? Chama o Pedro. Eu falei, não vai não. Não, mas eu nem vou falar o lugar Não, que eu não fala. Não fala não. Não, esse aí não, esse aí deixa quieto. Deixa no grupo aí. Não chama não. Deixa abaixo. Ô, Renato, igual você comentou sobre o dentista, né? Até uma curiosidade que eu estava pensando enquanto você conversava, contava, e que você se apaixonou pela profissão. Como que é ver uma pessoa, por exemplo, que não tem dente, e aí de repente não, tem todo o processo, e aí um sorriso? É lógico que eu quero a parte financeira. Se eu falar que não, eu sou um hipócrita. Sim, não, Mas- sim. Vamos lá. Porque eu penso assim, né? Tem um ônus e tem um bônus. Sim, lógico. A gente quer a parte financeira, mas a gente quer gostar daquilo que a gente faz. É igual você falou, eu faço aquilo que eu gosto. Então tem a recompensa, né? Que é ver a felicidade da pessoa. Porque Não. também se ela não ficar feliz, Cara, não tem preço isso. Eu estou atendendo uma senhora assim, uma mulher de 50 e poucos anos. Ela estava usando uma prótese totalmente mal adaptada e tal, boquinha murcha. Nós fizemos os implantes nela e tal, devolvemos ali esse suporte do lado. Cara, a mulher é outra pessoa. rejuvenesceu. É uma sério. gratidão também, né? Não, você não tem noção. Onde vê, para, abraça, conversa. Tem coisa que o dinheiro não compra. Ele compra meu implante. Só que ele não compra o sorriso daquela paciente, aquela gratidão, aquele afeto que ela cria. Cara, isso me apaixonou. Eu tenho uns pacientes de urgência. Me liga de madrugada. Lá eu faço plantão e tal. Cara, o cidadão chega pra você com dor, com pulso escorrendo na boca. Só de você anestesiar e começar a tirar aquela dor, rapaz, você vira amigo do cara. Gente, a dor de dente é uma coisa insuportável, né? Mas tem lógica isso daí. Não, mas assim, eu já tive. Meu problema não foi nem. Me corrige se eu estiver errado. Tá. Mas eu tinha feito a extração, né? E. Eu não sei o nome técnico, eu sei do siso. Sim, tá. Tirei e infeccionou. Sempre teve repouso? Então, não, eu conto o que aconteceu. Eu tirei aqui primeiro, desse lado aqui, e aqui deu parestesia. Eu sabia do risco, porque eu tava, né, com a... Perto do nervo, sim. Sim, então ela falou assim, olha, se até a noite não voltar, você volta de manhã. Eu liguei e falei, ó, não voltou. E aí fui fazendo tal e tomei amoxicilina. Certo. Quando eu fiz do outro lado, que foi no mesmo mês, tomei amoxicilina de novo, a amoxicilina não... Eu fiz o repouso certinho, só que a amoxicilina não... Eu não reagi com a amoxicilina. Aí eu tive que entrar com a amoxicilina clavulanato, que aí deu ok, mas eu não reagi à amoxicilina. Quando acontece... Primeiro, eu não gosto de fazer desse jeito. Uma semana depois, mesmo mês. Eu gosto de dar um tempo. Ah, tá. Enfim. Ou eu já entro com a clavulina, ou então eu mudo de família, de fármaco ali. Ao invés de amoxicilina, já vou para azitromicina, clindamicina, cefalexina, eu vou para outra. Primeiro eu vou para amox, se a pessoa não tem alergia, óbvio. Depois, na outra, se for muito próximo, primeiro, vai dar infecção, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Tá
tem alguma coisa que pode vir a dar infecção, já entra com um antibiótico até antes. Se não, às vezes eu tomo uma azitromicina 3 dias só. Mas aí eu acho que foi por dia também. Não foi só da dentista, não. Porque ela perguntou se eu queria tomar com clavulanato, que era bem mais forte. E aí eu falei, não, vou na normal mesmo. E fui na normal mesmo e aí eu liguei um dia. E aí, o que aconteceu? Como desse lado tinha parestesiado, eu não senti nada. Sim. Então eu não senti dor. O ponto daqui eu arranquei na língua. Meu Deus. Por faria de até arrancar, tirava na mão. Só que eu tive que ir lá pra terminar de tirar os que eu não dei conta. Enfim, e quando eu fiz desse lado aqui, eu comecei a sentir muita dor. Só que aí então eu fiquei aqui. Porque eu falei assim, gente. Aí um dia eu falei, não é possível. Porque como daqui eu não senti nada, pra mim que a dor daqui era normal. Ah, entendi. Entendeu? Só que teve um dia que eu quase enlouqueci, eu tava quase com a cabeça na parede, tava doendo muito. E aí eu liguei e falei, ó, não é possível, não tá normal a dor que eu tô sentindo. Ela falou, vem aqui pra ver. Quando eu fui lá, eu falei assim, claro que você não tá aguentando, tá tudo infeccionado, teus pontos tá abrindo. E aí já entrei com... e aí tudo deu certo, mas eu quase enlouqueci, é uma dor insuportável. É muito forte. Acho que foi uma das piores que eu senti. Você teve uma alveolite. Isso Essa aí. situação. É Qual uma que é o nome? alveolite. Porque assim, ó, o osso que circunda o dente chama alvéola. A alveolite é a infecção, a inflamação nessa região, então a alveolite. O que tinha que ser feito, que eu acredito que foi abrir de novo, raspar esse osso não dói. Não fez isso. Só tomei remédio. Você tá vivo, o importante é isso. Não fez isso não, só me deu remédio e jogou um negocinho ali e só. Eu vou manter isso, nem senão você vai ter que defender depois. Não vou deixar baixo. É melhor. Tem coisas na vida que Na vida. como é que fala? Pegar a imunidade, Isso. Ganhar uma resistência. É a bactéria que É por isso que você não tem virose quando você vai. Eu vou te falar uma coisa, esse dia eu tava inteirando com virose menos eu também sou dessas que não pega. Quando tá geral, eu fico... Mas de repente quando eu pego também. Não, também pra morrer, pode tomar soro. Não fala isso não. Porque... Lembra da agulha no braço. Ai, meu Deus. Você não toma sangue. De jeito nenhum. Você já viu aquela agulha? Eu dou sangue sempre. Você tá louca. Aquela tubo de querer dar bico no braço. Doe sangue. Eu não. Eu dou sangue sempre. E eu sou muito ruim de veia. Eu até sou bom. Mas... Mas nos ladrões, eles acertam de primeira. Eu também dou sangue, Renato. Não, eu também faço parte da doação de sangue. Inclusive, pra falar nesse pessoal doação de sangue, esse ano eu fui doar, não deixaram, porque eu não levei o papel do meu tatuador e eu tinha provado pra eles, eu mostrei fotos e tudo e não pude doar sangue. Porque você só pode doar depois de 6 meses. Aí a moça falou assim, faz quanto tempo que você fez a tatuagem? Eu falei, mais de 6 meses. Ela mostra a foto, eu mostrei a foto, ela, mas mesmo assim você precisa do papel. Quase que eu falei, mas por que, moça? Eu não tenho Nem eu. Você não tem, Paty? Eu juro que você quer! Não, eu pensei que você tinha. Ela tem uma estrela no ombro. Uma estrela no ombro e aqui também em cima do cox. Eu não quero nem saber como é que você descobriu isso. Não, mas a gente Não, mas Não. Só lembrando que isso vai ao ar mesmo. Né? Mas vai, eu que subo. Eu não entendi. Não, tô falei zoando, gata. Calma. Não, mas a gente, semana passada, no dia que a gente estava vendo o podcast estar subindo, né, super alegria, sucesso, valeu gente, tá acompanhando a gente. A gente falou, a dona Natália de Barros Passerini falou que a gente poderia fazer uma tatuagem em conjunto, viu? Não, Ela sugeriu, tá? legal se a gente fizesse esse símbolo aqui, tipo os Eu três. nem vou falar Mas que eu eu só- tava bebendo. Eu tava bebendo. Mas assim, eu sou a primeira a dar pra trás, porque eu tenho muito medo de Por ela, a gente já teria saído dali fazer tatuagem. Meu amigo. Mas eu sou a primeira a dar pra trás, porque eu tenho queloide. Vai ficar alto. Eita, nunca fiz por isso. Vai ficar alto. Minha mãe nunca deixou, nem tatuagem, nem piercing, nem nada. Minha mãe nunca deixou. Então, peraí, então o errado é minha mãe, então, tipo, que daqui. Vai, segue. Não tô falando que é errado, tô dizendo que a minha nunca deixou. Não tá errado, mas também não dá certo. Não, a minha nunca deixou, ela só falava que eu podia fazer, eu nunca saísse de casa, eu nunca saí. Não tem Nunca casa fiz. ainda. E também agora eu já desisti também. Eu penso assim, também eu tô com 30 anos nas costas, pode ser que eu queira um dia fazer? Pode, mas eu tenho medo, porque eu tenho muito medo de dar queloide. E eu tenho a impressão de que praga de mãe pega. E ela, tem impressão não, isso é verdade, praga de mãe pega. E ela sempre falou, se você fizer, vai ficar alto. Vai. Então eu tenho certeza que qualquer época da minha vida, se eu fizer, vai ficar alto, porque ela não gosta da praga.
Cara, eu penso assim, primeiro que eu morro de medo de agulha, volto a dizer. E são várias agulhas furando minha pele, eu vou fazer isso pra quê? Enfim. O de Éder foi fazer uma tatuagem, o Éder, Sim. lá no Vitão. Ah, é Vitor, verdade. ele foi lá fazer uma Nossa Senhora maravilhosa. Ele falou assim, você quer? Vem, tô aqui. Aí eu falei, vou. Minha mãe saiu 7 de casa, minha mãe jurando que eu ia voltar tatuada. E aí, mas eu fui e fiquei assim, né? Aí o Vitor falou assim, quer? Primeiro é de graça. Fala, Vitor, você não empurra que eu tô na beira. Mas não tive coragem. Não tive, porque eu tenho medo de dar queloide e dar muito ruim. Não, eu penso assim, ó, se um dia eu fizer uma cirurgia na qual a cicatriz me gera um trauma muito grande, eu faço. Do contrário, não vou fazer aquele monte de agulha. Eu tenho queloide do siso. É a gengiva. O pessoal acha que não existe isso. Gente, gengiva dá cicatriz também, tá? Eu tenho que fazer assim, ó. Eu sinto certinho onde foi cortado. Dos dois lados. Dá pra amenizar isso com leite. Eu queria dizer, Não, mas eu queria dizer não. que eu já marquei 2 também pra semana que vem, tô chegando às 9, tá? Mas não é nada alto, não. É ser eu sinto Uma sensibilidadezinha ali. o fiozinho ali da onde foi. É normal. É muito sutil, mas imagina se fica. Vou falar, ai, põe piercing, né? Foi isso, vai. Vamos começar a ter alergia de tudo quanto é coisa. E aquela sobrancelha fio a fio? Tenho medo de fazer, não faço. Não tenho Uma tatuagem, condição de né, fazer. galera? Eu não tenho coragem. Se somar, tá tudo bem. Eu tô começando a ver que eu sou o errado do grupo. Eu sou o tatuado e que já teve piercing no nariz, hoje eu não tenho mais. É gosto, Delmar. Não, eu tô achando que eu tô errado. Não, tipo assim, eu entrei de férias, eu marquei 2 pra terça, se tudo correr bem. Eu sempre me sinto fora da casinha, porque. Né? Cabelo rosa. Não é, mas isso é novidade, que eu uso desculpa no Augusto que ele gostou, então eu continuo, mas eu amei. Não, e eu ia fazer também, aí não deu certo o meu, lembra? Né? Não deu. Sim. Mas é porque eu tô ficando careca aqui, ó. Tá A difícil. Natália Tá. quer fazer o Eu Nunca, eu já como que é? Comigo, não vai ter graça, gente. Eu vou ficar paradinha. Eu já. Não. É um vídeo que você dá com a bebida assim, tem um áudio lá, eu nunca, eu já, e vai cantando. Eu vou Duas ficar pessoas. só no Eu Nunca. Aí tipo assim, Eu nunca. aí se você ela vai falando, aí se você já fez, você bebe. E se você não fez, você não bebe. Nath, pode ser na garrafa ali. Não, eu tenho certeza que se eu fizer aquele Sem áudio, falar que eu faço com água ou refrigerante, suco, porque também eu não bebo, então eu nunca. Ela que vai ficar pulando. Eu posso segurar o celular. ai gente, a minha não precisa coisa assim não. Não melhorar minha moral. Ai, que imagem eu fiz? Ó, não tem tatuagem, não tem piercing. Não tenho nada. É moderada ali. Não, eu só gosto de moderada. tomar um alquinho ali de vez em quando. 1h20. Ó, peraí. 1h22 de episódio, Dona Natália Barros contando piada pra nós. Mas tudo bem. Que viado. Porque você falou assim, não fiz tanta. Não, você fez um bocado de coisa. Mas tem que fazer um bocado. Não, mas tem que ficar. Não, a gente é amigo, gosta de ser. Só pra saber. Não, mas assim, não. É fã aí. Não, mas assim, mas tem que fazer algumas coisas. Tem que ter. A gente falou pra ela, tem algumas experiências que você tem que ter na tua vida. Tem que ter na tua vida. Pra contar. Eu pensei que não tinha nenhum. Então, Até tem. olha que legal, né? Você dirigiu uma moto em outro estado, sem carta, pra levar uma paquera embora. É verdade. Fiz mesmo. Legal. Nossa, mano. Olha aí. Não, mas peraí. Ô Renato, você falando de história, você não contou a história do menino do sorteio. Cara, sim, isso. A menina do sorteio, assim, Gente, eu quero saber que história é essa. A história do menino do sorteio é boa. Ele Não, falou pra mas Renato, ele fala dessa história do sorteio. Eu na hora, mas não pode. O clã. Aí ele falou pra eu lembrar ele, mas aí na hora que eu falei, aí ele falou, mas tal. Aí eu dei nome pros bois. Lembrando que vai ao ar agora, não dá nome pros bois, tá? Não, Tá bom? Pra ninguém, não. História do menino do sorteio, Renato, pra gente. Volto a dizer que eu sou um cara bobão pra relacionamento. Tonto mesmo, já perdi várias oportunidades. Cara, várias. Aí, cara, tô eu numa quermesse ali na Aparecida, fazendo sorteio lá, vendendo bingo, tal. Eu não sei ao certo, Delmar vai ter que me ajudar nessa história. Eu sei que, por um acaso do destino, eu fui sorteado. Eu acabei ficando com uma menina ali que era ex de um rapaz ali que... Mas enfim, fazia muito tempo que ela era ex. Uns 2 dias. E... mais ou menos. Cara de Delmar. Mas foi só isso. E depois no ano seguinte, se eu não me engano, eu fiquei com ele também por causa do sorteio. Não. Você sabe quando você chegar na quermesse, a pessoa do bingo tá escrito sorteio, o Renato vendendo bingo. Aí a menina, por isso, a história do menino do sorteio. Aí, não, peraí, não. O Renato não é mercadoria assim, não. Calma, gente, calma. Não, mas eu sei lá que você
ficou na minha cabeça, era tipo sei lá, tipo, barraco do beijo, era uma coisa de sorteio. Quem ia beijar? Você conseguiu pegar alguém vendendo bicho? Na verdade, não pegaram. Não, é que assim, ó. Não, é que assim, não foi. Não foi o Renato. Não, porque assim, não foi o Renato que foi atrás, foi a guria que se interessou pelo Renato numa quermesse vendendo bingo com colete escrito sorteio. Por que eu tô aqui, ó? Vai vir? Nos quermesse, a única coisa que eu arrumo é dor de cabeça e gente gritando na minha orelha que tá demorando pra contar certo. Os Bartô que eu fui raríssimas vezes, eu não fiquei com ninguém. Eu nunca briguei com ninguém, mas já discuti com a menina do Bartô. Vamos lá, vamos colocar aqui na mesa. Eu, Vinícius Fedina e Ney. Só o Vinícius Fedina que ele era mais pra frente. O Ney sempre foi o Ney e eu sempre fui eu. O Ney sempre foi o Ney. Defina o Ney, sempre foi o Ney, tadinho. O Ney é na dele, quietão, tal, brinca, sorri e tal. Mas é igual eu, na dele. Beleza, estamos no Bartô. Acabou a energia do Bartô. Eu já queria ir embora. Mas não, o Vinícius estava afim de pegar, eu não acredito pra ninguém. Beleza, estávamos lá, estava aberto, a gente foi na parte superior, onde era camarote. Beleza, estamos ali, tal. E eu, nossa, estressado aqui no meio do meu lado, a menina olhando pra mim, falou assim, nossa, esse lugar aqui não tem transformador? Eu falei, não tem gerador. Beleza. Ai, moço. Tá que nem eu botei. Eu não formatei o computador do celular. E eu assim, eu não tava afim, nem vi, cara. Nossa, desculpa, é que eu não sou das matemáticas, você não é das exatas. Ai, que grosso! Eu nem te conheço, eu tenho como você é burra. O Ney assim, calma, Renato, calma, vamos pra lá, Renato. Cara, Bartô, quero pegar, eu arrumo confusão. Azedo você, né? Nossa, Renato, mas com 3 frases. Nossa. Só foi no peito, 3 frases já perdeu a amizade da guria. Não, eu tenho culpa que é um... Você ia falar aí, Azedo? Você concorda comigo que eu não tenho culpa que ela é analfabeta? Concorda? Olha o Renato saindo aqui cancelado. Gente, é real. Não, mas o Renato. O celular, às vezes a gente dá bug. Eu tava aqui com o celular falando, formatei o computador. Ela falou meu computador, celular, foi o bug. Não, tá que nem uma hora. Não, tá que nem uma hora. A gente esperando. Não, tá que nem uma hora. A gente esperando assim tal, né? Tudo estrutura pronta. A gente tinha um outro celular pra ver. Dona Natália Barros mexendo. Falou assim. E eu tô esperando ela aqui. Eu falei, não vou falar nada, ela vai ter o tique, né? Aí ela falou assim, você tá esperando? Eu fiz assim, tipo... Aí eu tô olhando, aí beleza. Aí ela vira e tira a foto dela. Aí a Ellie começou a ela falou assim, olha a cara do Delmar. Eu falei, mas também, gente... Mas é porque ela tava mexendo em outro celular, tava mexendo no celular filmando. E eu tô aqui, tipo, embolando, achando que tá fazendo outra coisa. Aí ele tava me esperando, cara, só me falar, Natália, me dá um celular. Eu dava. Cara, mas em minha defesa, nesse episódio aí, eu não queria estar lá. Aquela menina não queria ficar comigo. Não é possível que ela puxou esse assunto pra ficar comigo. Eu já queria ter ido embora faz tempo e eu tava estressado. Moça, se você Lembra de mim. lembra desse episódio, Me desculpa. desculpa, mas não se repita. Mas a culpa foi sua. Só pra deixar claro. Não leva pro seu coração, Não, sabe que eu lembrei uma do Renato também? Aí é a história de baterista. O Renato antigamente, tem uma vez que ele inventou de tocar bateria com um negócio aqui atrás. Foi, aí você foi jogar e bateu na treliça e ficou. Verdade! Cara, minha memória é muito boa, velho. Nossa, memória é excelente. Sim, o Renato. Como chama? Não, porque assim, todo baterista que se preza, ele não toca com par de baqueta só, porque a gente quebra. Porque a gente quebra. E aí o Renato tava tocando. O problema não foi ele tocar com par de baqueta. Foi que ele inventou de meter o Dinho dos Mamonas e botar um par de baqueta reserva nas costas dele, pra ele no meio, ele tá tocando aqui, ele jogar esse par da mão pra galera e pegar o daqui e continuar tocando. Ele tocando aqui, ó, ele pegou e foi jogar pra galera. Pum, ele jogou, bateu na treliça e ficou. E voltou. Mas não voltou pra conseguir tocar, voltou batendo na bateria e caiu assim. Ou seja, aquela gracinha de jogar pro povo, Não deu certo. deu muito errado. E a galera viu? Lógico que viu, todo mundo viu, acho que foi no Rock Rock, não foi? Coque Rock. Não, inclusive, não é do Coque, mas eu criei um festival de música que tem Netec até hoje. Esse é meu filho, Netec. Cara, Já tem 13 anos já tem isso. Mas Coque Rock era legal. Que tinha do Coque, da Escola Coque, que várias bandas tocavam. Era uma noite de show
de alunos. E era evento, tipo, todo mundo se matava pra ir no Pop Rock, porque, tipo, já foi no Teatro Municipal, já foi... E não CPP, tem mais. CPP. CPP era ruim. CPP era Ali do ruim. Bartô foi o auge. Do Bartô foi ótimo. No Bartô foi quando cantaram Parabéns pra mim. Que era do sábado, da sexta pro sábado era meu aniversário. Aí era a Giovana, o Ed e o Ricardo, eles cantaram Parabéns pra mim. Nesse dia. Verdade, porque foi na tua casa que a gente tava indo nas coisas e cantaram Parabéns pra mim. E aí todos os alunos e a galera da nossa época tinha muita banda, né? Não sei como é que tá agora em escola, mas na nossa época tinha muita banda. Eu tinha um grupo de amigos que dentro daquele grupo tinha 4 bandas. Aí. E todos eles tocavam nesse Coque Rock, eu era disputadíssimo pra ir, e quando começava a vender ingresso, todo mundo comprava, era muito legal. Ah, tinha do Coque e tinha do Ângulo também. O do Ângulo, que foi eu, a Maria Beatriz e a... Nossa, esse nome da outra menina. Giovana. Cara, nós 3 tocamos uma música lá, tá? Um triozinho pequenininho. Falei, cara, não vai virar nada. O trio não ganhou. Ó! Ganhou a criança. A Mabi foi na flauta, acho que foi a... Não lembro a música agora. Mas foi uma música tão suave, tão de boa, cara, e o grupo ganhou. Não, e era tipo assim, era um monte, né? Tinha o Coque Rock, o Objetivo tinha o Fico. O Objetivo tinha o Fico uma época, não tinha? Não lembro. Mas aí tinha o do Ângulo e tinha o do Santa Cecília, Festival de Santa Cecília também. Era dos alunos. Era dos alunos, mas era bom e. Mas era. É, a audição, mas era bom e também. Nossa, Bom, então. Então. Renato com aquela batera RMV clássica. Cara, não troca a bateria. Você não troca? Não troca. A gente precisa conversar sobre depois. Não troca, não. Por falar nisso, aquele tópico, batera na igreja, a gente precisa conversar ainda, né? A gente tá devendo. Enfim, saudade. A minha bateria eu não troco. Não troco por Gretchen hoje, não troco por Tama. É uma RMV Concept 5, não troco. Não troco, é minha. Vai passar o resto da vida comigo, cara. A minha bateria é a mesma madeira da bateria do Serginho Erval. Só não é a mesma suspensão. Aí que vem a minha pergunta ainda. Continua sendo Serginho Erval na terra e Deus no céu pra você ainda ou mudou? Porque pra mim é João Baroni, inclusive estou com a camiseta hoje, João Baroni na terra e Deus no céu. Mas e aí? Cara, assim, ó, vamos lá. O Serginho Erval é um cara que não dá pra você comparar com nenhum outro baterista e nenhum outro cantor. Porque ele é muito bom os dois e ainda toca violão. Então assim, eu sou fã desse cara, da banda em si. Não dá, é Copa Nova, tá? Paralamas, tá? Paralamas, tá? É o Roupa Nova. É o Paralamas eu vi. Então, assim, não dá pra você comparar ele com nenhum outro. Mas nas bateristas no Brasil hoje, eu não é Casagrande, pelo amor de Deus, que mulher arrebenta. E toca demais. Vera Casagrande. Figueiredo. Vera Figueiredo. No samba, não conheço outra mulher igual ela, outra baterista igual ela, não tem. Então, assim, são cada um no seu lugar. Mas gosto muito de Serginho Erval. Continua amando, né? Continua amando. Ô, Renato, a gente vai encerrar, infelizmente. Mas, assim, uma curiosidade, a gente falou do Renato do passado. O que o Renato falaria pro Renato do futuro? No que vem daqui a uns 10 anos? Eita. Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Aqui a gente tem disso, joga um conflito na cabeça da gente, assim. Daqui a 10 anos. Rapaz, tomara que dê tudo certo nos teus planos. Tomara que você não erre tanto como você errou no passado, apesar de ter crescido muito, mas tomara que agora você comece a acertar um pouco mais. Trabalho é muito importante, mas a família é o teu objetivo. A família é o teu ponto de apoio. É o que você quer. Trabalho é muito bom, mas foca na tua família. Não tenha preguiça de trabalhar, mas também se divirta. Não tenha medo de errar, mas erre sabendo o que você está fazendo. Não erre perdidamente assim, não. E vai viver, que a vida é curta. E você achou que ia ser pior? Você conseguiu aguentar 1h e pouco? Foi tranquilo pra você? Foi de boa? Foi um papo legal? O que você achou? Cara, assim, ó, igual a gente estava falando, antes de começar é tudo muito descontraído, muito brincadeira, muito gostoso. A hora que você fala assim, começou, a câmera já estava aqui. Só que a hora que fala assim, gravando, você tá... E aí? Mas, cara, primeiramente, parabéns por vocês dominarem esse espaço, para vocês conseguirem conduzir isso, não percam a essência de vocês. Ai, obrigada. De verdade. Eu choro, mas fala uma coisa não. Não, eu não vou fazer ninguém chorar, mas parabéns. Não percam a essência. Seja a Natália, seja a Ellen, seja o Delmar. E vá pra frente. Tem tudo para crescer. É um ambiente gostoso, as pessoas com temas bacanas, sabendo filtrar, sabendo conversar, sabendo colocar. Eu acho que tem tudo para dar certo. E eu me sinto muito honrado, muito feliz de ser o primeiro convidado. Cara, e vai pra cima.
Mas o olho vai enchendo d'água. O olho vai enchendo d'água. Nossa, eu fico muito feliz. Mas o que você falou é verdade, porque me dá isso também. A gente tava aqui conversando e tal, por mais que eu sabia, na hora que começa, dá aquele. É falado, mas no decorrer, fica de boa. Mas de repente eu levo e falo, Tá gravando. tá gravando. E na hora que acabar, provavelmente vai rir. Vai Com rir, certeza. vai rir, vai rir, com certeza. Mas eu tô muito feliz de você estar aqui, principalmente, tipo assim, por saber que você foi uma das primeiras pessoas a saber que a gente queria montar um pod e incentivou a gente a fazer e falou, vai pra frente, se precisar de mim eu tô lá, e me chama e é o primeiro que tá aqui. Que alegria, cara, de verdade. Principalmente pra gente se conhecer há tanto tempo, né? Verdade, bastante. Porque, assim, querendo ou não, as histórias de todo mundo aqui foi se cruzando e se descruzando e se cruzando e descruzando muitas vezes na vida. Nossa, Porque a gente se conhece tem mais de 15 anos. Você fala também. Ah, a gente já falou da idade, a gente conhece a gente conhece tem mais de 15 anos, então 15 anos, Natália do céu, socorro. metade da nossa vida, amigo. Eu faria uma piadinha de idade, mas eu tratei o dedinho com a Ellen que eu não posso fazer. Não posso fazer. Se tem alguém que pode se passar nesse podcast com piadinhas, sou eu. Mas deixa elas encerrarem, né? Ainda mais agora que a bateria do notebook tá acabando. Ai, Então, gente. acho que tá quase. Varia 4 horas. Não, ó, gente, mas tem um tempinho aqui, né? Tá 14, voltou pra dizer, você tá subindo, viu? Tá subindo. Mas tá aí. Eu acho que é isso, é agradecer a Deus, né, pela oportunidade, mais uma oportunidade, agradecer você por contar a sua história, porque também não é fácil. Eu sou apaixonada pelo nosso encontro, né, que a gente participa, justamente pelas histórias, pela união de tantas pessoas e que as outras pessoas também sintam-se confortáveis como você sentiu, que é o que a gente quer, Sim. né, ouvir histórias. E que você sempre possa falar com a gente. Nossa, quando tiver Sempre. convite, tá aí. E acima de tudo, assim, além de você vir aqui, igual a Ellen falou, se dispor a contar a sua história, porque a gente sabe que tem história que é difícil falar, Sim. mas assim, além de tudo, você veio, se dispôs a falar e deu toda a força pra gente, trouxe coisas, ajudou a mexer, e trouxe luz e ajudou na estrutura, e dando toque, dando aquilo. É um conforto no coração que a gente sabe que realmente tá torcendo assim, então é muito feliz, fico muito feliz. Legal, obrigado. E vocês que estão aí, Vocês que estão aí, que conta ficaram pra gente. até agora, ficaram Sim. até o final. Conta pra gente nos comentários, no Instagram. Segue o Renato, fala teu arroba. Segue lá, gente. Olha, o pessoal é @Renato Esquive e o profissional é @Esquive Odontologia. Segue os dois lá. E pode comentar no vídeo aí, que as meninas vão me passar e eu vou responder cada um de vocês, tá? De verdade. Isso, gente. Sigam o Renato. Em breve a gente vai abrir outra caixinha de perguntas com sugestão de vocês, de pessoas que vocês querem vir aqui. Se você conhece alguém que tem vontade de vir falar, que tem alguma história legal pra contar, Tá. estamos pedindo aí. E é isso. Fiquem com Deus E até a próxima. e até a próxima. Beijinho.